Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal. Você entendeu direito? Hoje com uma convidada, além de linda, super simpática e falante, estou com a mentora Tati Reis. Seja bem-vinda, Tati. Olá, muito obrigada, adorei o convite, é um prazer estar aqui com você, meu bem. Ah, é uma delícia. Recebeu uma mulher empoderada para falar sobre empreendedorismo, como realizar sonhos. Acho que não tem assunto que eu gosto mais de falar. A gente estava até rolando um podcast particular aqui. Pré-podcast aqui. Pena que o Paulinho não gravou, porque a gente já estava aqui no podcast há 2 horas. A gente já estava falando de negócio aqui, a gente já estava organizando os negócios. Uma perguntando para ela, mas o que você fez? Mas o que você deixou de fazer? E isso é o mais poderoso de trabalhar em grupo de mulheres, né? A gente conseguir fazer a troca, exatamente. Por isso que eu acredito que um dos grandes poderes de trabalhar com negócios femininos é a gente não abrir mão de trabalhar o coletivo. O coletivo é de uma potência que não tem explicação. Não. Unir forças, crescer junto, né? Ninguém tem que ser exército de um homem só ou de uma mulher só, como falam. Não. E antes de entrar nos assuntos, gostaria de agradecer o Mais Fácil, Mercado e Padaria, que mandou umas guloseimas pra gente. Daqui a pouco eu vi que eles mandaram uma palha italiana, que eu amo. Eu amo também. Você ama? Amo também. Putz, vai acabar o podcast, as duas com o dente sujo de chocolate aqui falando de empreendedorismo, assim, ó. Eu a garanto com chocolate no dente. Tati, conta pra todo mundo, quem é a Tati Reis? Nossa, sabe que muitas vezes eu me perguntei como responder essa pergunta. E eu vou ser sincera, eu já respondi ela de várias formas. Acho que quando eu tinha uns 20 anos eu respondia de uma forma, quando eu tinha 30 de outra, agora aos 40 eu já estou respondendo de outra forma. Metamorfose ambulante, bem total, essa, né? Total. E isso me faz pensar que a gente não é só uma, nós somos várias dentro de uma só, né? Mas se eu tivesse que resumir, e normalmente a gente começa pelas questões profissionais, né? Eu vou começar dizendo que, então, eu comecei minha carreira acadêmica, lá a minha carreira profissional na área acadêmica. Meu primeiro emprego, assim, oficial, digamos, né? Já foi dando aula na graduação. Graduação de quê? Na época, no turismo, na graduação de turismo, mas eu era alocada no curso de turismo e dava aula em vários outros cursos. Na graduação, normalmente, a gente tem esse processo, né? Dependendo da disciplina, você dá aula em vários cursos. Então, por exemplo, eu estou sediada no turismo, mas dou aula de empreendedorismo. Então, eu dava na Contábeis, dava no design, dava em vários cursos o mesmo. Então, você dava de empreendedorismo, né? Também. E ali eu comecei a minha carreira. Fiquei por muito tempo nessa área acadêmica, coordenei curso de graduação, aí fui para a pró-reitoria de graduação, de pós-graduação, enfim. E fui nessa área acadêmica por muito tempo. Só que nesse meio tempo, né, e adorando, muito ativa, querendo fazer tudo, eu disse, nossa, sobrou um tempinho. Aí eu fui, enfim, inventando de fazer outras coisas, eu me deparei com o mundo do empreendedorismo. E aí eu me apaixonei por ele. Antes disso, ensinava o empreendedorismo. Aí, quando você vivenciou, você falou, putz, preciso disso, ou o contrário? Não, isso foi uma coisa interessante. Eu comecei a assumir as disciplinas de empreendedorismo depois que eu entrei nesse universo. Até então, eu ficava com as disciplinas técnicas da minha área. Né? Aí depois que eu entrei nesse universo é que de fato eu comecei a lecionar a respeito disso, né? E aí foi uma questão incrível. Mas eu me lembro que no começo assim eu fiquei meio receosa com relação ao empreender, sabe? Nossa, isso me parece um pouco arriscado. Será que vale a pena? Não, eu acho que eu vou ter que investir muito tempo para fazer isso acontecer, eu vou ter que investir muito dinheiro. Ou será que vai dar certo? Insegurança natural do começo. Normal. E aí, nessa época, eu me lembro que eu tive, assim, um dos meus primeiros aprendizados, assim, que empreender não é apostar, né? Você não aposta naquilo, né? Você investe naquilo. São coisas diferentes. Porque apostar é como, eu vou colocar isso aqui, se der certo, deu, se não deu, não deu. E normalmente a aposta tem um resultado rápido. Investimento não. Você sabe que é uma coisa que pode não dar um resultado imediato. Exato. Mas tá ali, é uma sementinha que você planta. Exatamente. E aí eu me lembro que eu entrei para esse universo, assim, e eu entrei, isso é uma coisa legal de colocar, porque quando eu conheci o meu marido, ele já era empreendedor, e eu não. Eu era da área acadêmica, assim, né? Então ele também foi me dando uma pitada do que seria isso. Eu dizia, nossa, isso é uma loucura. Porque eu convivia com o dia a dia dele, achava aquilo uma loucura, né? Eu disse, meu Deus, isso aí, nossa, não vai dar certo e tal. E aí eu fui me aproximando, me apaixonando, me envolvendo. E aí fica também uma questão, né? Da gente conseguir estar ao lado de pessoas que te levem para o próximo nível. Que te impulsionam. Às vezes, a pessoa não precisa te puxar, te carregar. Não. Às vezes, ela pode só te provocar.
Exatamente. De forma indireta ou direta. Exato. Porque às vezes a gente... É só olhar para o nosso círculo social. Às vezes tem pessoas que a gente ama de paixão que não te incentivam diretamente, muito pelo contrário, que às vezes lançam ali alguma crítica, alguma provocação, mas é exatamente essa provocação que vira o temperinho para você dar aquela virada de chave. Então você consegue identificar ali... sempre olhando para trás, né? A gente nunca vê quando tá vivendo ali o calor do momento. Mas você consegue identificar quem foi a pessoa que acabou dando aquele empurrãozinho, mesmo sem querer. É impressionante, né? Eu costumo dizer assim que a palavra inspira, mas o exemplo arrasta. Né? Então, quando você tem alguém ali te mostrando o dia a dia, os bastidores de tudo aquilo, né? Aquilo arrasta de uma forma muito diferente. Ele era empreendedor do quê? Na área de tecnologia. Nada a ver com a minha área. Nada a ver. Formações diferentes e tal. O que tinha em comum era a questão do empreendedorismo. E eu acabei me envolvendo com isso e tal. E aí sim, aí comecei a minha jornada empreendedora. Mas é que empreendedorismo é um perfil também, você não acha, Tati? Sim, sem dúvida. É muito do perfil da pessoa. Ela é empreendedora em vários ramos, porque é muito perfil. Exato. E aí eu percebi que, de fato, eu era uma empreendedora nata. Só que, enfim, pelas terminologias, eu dizia que eu era uma intraempreendedora, né? Então, eu empreendia na minha carreira acadêmica, eu não parava, eu estava sempre inovando, eu via uma coisa nova, aquela inquietação de não ficar sempre no mesmo lugar, do qual a solução melhor para o meu aluno aqui, qual a melhor solução para o curso de graduação ali. Então, assim, empreender nesse sentido, né? De sempre trazer uma novidade para fazer aquilo ir para um próximo nível. E eu já percebia, eu tenho esse perfil. Que num tempo eu fiquei pensando, não, isso deve ser perfil de liderança, porque aí durante essa caminhada assumi um monte de cargo de liderança, falei, não, isso deve ser o meu perfil de liderança, né? Isso. Eu falei, não, é a mentalidade de empreendedor mesmo, né? Sim. De querer fazer que o outro lado seja muito bem servido, né? Isso para mim é uma coisa muito importante. E aí isso foi indo, e aí... É o realizar. É o realizar total, assim. Compartilhar e realizar, porque as pessoas, elas acham que quem quer ser empreendedor é porque quer ser dono, quer mandar nos outros. Não é. É uma pessoa louca, porque assume muita responsabilidade, muita carga. Porém, é isso que parece que dá o nosso gás, né? Que faz a gente andar pra frente e querer realizar, ver a necessidade do outro, querer suprir aquilo. E ao mesmo tempo suprir de outro, só pelo ato de realizar. E uma outra questão, além do realizar pra mim, que é o servir. No fundo, não é sobre você, é sobre o outro. Né? E o empreender, pra mim, isso bate muito forte. Então, lá no começo, eu me pegava muito presa em mim. Nossa, mas lembra quando a gente... mas e o meu cabelo? E não sei o quê. Como é que tá? Eu disse, não é sobre você. É sobre a transformação que você vai causar na outra pessoa. Pouco importa nesse momento como é que tá isso. Agora, o que você tá falando? O que você tá falando de fato faz alguma diferença para essa pessoa? O que você tá falando de fato vai causar alguma transformação? Se é isso que você tá... né, trabalhando para que você consiga fazer isso, o teu negócio vai para um outro nível de jogo. E você tocou num assunto muito importante que eu estava até conversando com... Eu dou aula para ensino médio. E numa das aulas... Eu dei de direito e agora estou dando de marketing digital. E a gente fala bastante sobre empreendedorismo. Inclusive, vou dar de empreendedorismo no fim do ano. Maravilhosa. E aí, você ouve os adolescentes perguntando algumas coisas que você fala assim, puta, é verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Que eles falaram, mas então significa que a gente tem que anular o nosso ego, porque nessa de servir, a gente tem que anular. Pera lá, as pessoas, elas criam um monstro em cima do ego. O ego, como tudo na vida que é demais, pode fazer mal. Mas isso não significa que o ego em si faz mal. Muitas vezes é o ego que dá pra gente o gás que a gente precisa pra ter coragem, pra botar a cara a tapa. Eu acho que se a mulher, a pessoa, no geral, o homem também, sabe trabalhar o ego como uma ferramenta de impulsionar aquilo que ele quer fazer, é muito melhor do que falar assim, ego, eu quero realizar só para falarem que fui eu que fiz. Não, muitas vezes isso é só um dos combustíveis, né? Exato. O que você acha do ego, Tati? Olha, eu que trabalho com essa parte de análise de perfil,
né? Porque a minha formação em psicologia transpessoal é uma das abordagens que eu uso em um dos pilares que eu trabalho nos meus programas de mentoria, né? Então, nessa abordagem, a gente fala que o grande lance é você manter o equilíbrio da tua personalidade. E aí, o que isso quer dizer? É você levar a tua personalidade para um lado saudável. Então, às vezes, pode ser que você esteja tão identificada com aquela personalidade, o ego está tão forte, que você não tira o melhor proveito daquilo. Você se cega. Aí você se cega. E aí você vai para o que a gente chama da versão não saudável da tua personalidade, que é onde você não vai conseguir chegar no seu melhor potencial. O seu melhor potencial é justamente você se tornar melhor. E isso é flexibilizando o ego e colocando ele a serviço de você, e não você refém dele. E isso é justamente você levar a tua personalidade para um lado saudável. E quando que a pessoa identifica quando ela passou esse ponto do saudável? Por exemplo, isso depende de cada personalidade, né? Mas, por exemplo, assim, eu vou usar eu como exemplo, tá? E isso é uma coisa muito incrível, né? Quando a gente consegue já ter a tranquilidade de trabalhar a vulnerabilidade. Vou me usar como exemplo. É ótimo. Né? É ótimo. Então, por exemplo, assim, eu sempre fui uma pessoa que realizei, eu não parava de realizar, e aí eu sempre tinha que fazer aquela versão melhor, aquele curso tinha que ser o melhor, aquela palestra tinha que ser a melhor, aquele workshop tinha que ser o melhor. Tudo que você imagina, eu ia atrás da perfeição. Só que isso chega uma hora que cansa. Você cobra de você mesma, né? Você começa a cobrar a perfeição de si mesma. Exatamente. E aí os sinais são: eu estou com cansaço mental, mas agora eu já estou com cansaço físico. Agora eu já tenho reação física disso. Aí você começa a perceber que não tá bom. A questão do bem-estar, para mim, é um ótimo sinalizador. Quando você sai do teu nível de bem-estar, alguma coisa está errada. Só que nem todas as pessoas têm o costume de ter um auto-olhar. Né? De você estar o tempo todo... Autoconhecimento, Olha, isso é uma coisa fantástica. Assim, quando a gente abre essa caixa, a gente nunca mais volta. Né? Quando a gente começa a entrar para isso, a gente nunca mais volta. Então, você começar a se questionar do por que eu fiz isso? Nossa, Tati, fantástico. Você foi lá e fez isso aqui. Por que exatamente você fez? Você fez porque você gosta? Você fez porque você queria ser reconhecida? Foi no automático? Você fez porque é piloto automático? Você fez porque você queria aplausos? Você fez porque você queria reconhecimento? Por que você fez? Sim. Se questionar. Isso que você está falando me leva muito a uma ferramenta que eu uso comigo mesma. Desde sempre. Eu acho que facilita muito a gente entender quando a gente está mergulhado muito no eu, no ego. Ou quando a gente está ainda num nível saudável. Saudável. É se colocar na terceira pessoa. Você acabou de falar assim, ai, Tati, por que você fez? Você falou com você mesma. Você falou com uma terceira pessoa. Isso é uma ferramenta que eu acho muito boa, pelo menos eu uso. Aí volta nessa de mostrar vulnerabilidade. Porque às vezes todo mundo tem os momentos de nervoso. Eu até hoje, eu posso ter o canal, posso ter podcast, porque todo mundo acha que só porque eu falo na frente da câmera, eu não passo nervoso em falar em público. Gente, dá nervoso do mesmo jeito. Nessas horas a gente pensa o quê? Fala com a terceira pessoa. Tabata, calma, por que você tá nervosa? É isso que você acabou de dizer, Exato. Né? E aí várias questões podem passar na tua cabeça. Eu tô nervosa porque eu quero falar o melhor possível. Eu quero que a pessoa do lado de lá tenha o melhor conteúdo. Quando tá indo para esse lado... Tá ok, estamos no saudável. Daqui a pouco, não. Eu tô aqui nervosa porque eu quero saber se o meu cabelo tá bem. Porque eu quero ser reconhecida, porque eu não quero errar, porque eu quero parecer competente, porque eu quero... Entende? Calma. Aí entra a aceitação, né? Exatamente. Aceita que se você falar errado, tudo bem. Todo mundo erra, você é um ser humano. Exato. E tá tudo certo. E mais uma vez, não é sobre a Tabata. É sobre quem está do outro lado. Sim. E isso faz uma grande diferença. A gente transfere esse peso da perfeição para o peso do servir. Eu não estou aqui para parecer nada, eu não estou aqui para pousar de nada, eu estou aqui para ser um canal. O meu canal é esse. Fica até bom, né? Canal, né? Mas, de fato, a gente é um canal. E esse canal é para passar alguma coisa que o quê? Que transforme o outro lado. Caso contrário, começa a perder um pouco o propósito do porquê a gente faz as coisas. Né? E os negócios, para mim, têm essa pegada também. Por que você está fazendo aquilo de fato? E aí foi isso que motivou você a entrar na mentoria? Porque você falou que você estava olhando o seu marido nessa rotina de empreendedora. Falou, eu quero isso para mim. Nossa, até chegar no ponto de fazer a minha própria mentoria e servir outras mulheres com a minha mentoria foi um grande caminho. Um grande caminho. Antes disso, eu entrei de investidora numa produtora musical. Depois a gente teve mais... e tem ainda produtora. E depois eu tive uma agência de eventos no Rio Grande do Sul.
E você entra como investidora financeira ou financeira mesmo? Nesse primeiro, como financeira. E eu me lembro no frio da barriga, quando eu fiz o meu primeiro TED, transferi esse dinheiro para começar a fazer esse negócio. Ai, meu Deus. Tudo isso passou. Então, foi a produtora, depois tive uma agência de eventos, depois veio o canal do Novo Artista, que segue até hoje, uma das maiores plataformas da América Latina de music business, estamos aí. E aí, sim, para chegar até a mentoria. Só que nesse trajeto, eu entrei nesse mundo do empreendedorismo e, como mulher, eu me deparei com vários desafios. Alguns, inclusive, muito específicos, Você tá levantando assim. uma bandeira aqui que a gente vai... Tem 4 horas de bateria na câmera? Só pra saber. Porque eles estão até rindo, porque eles sabem que você tá levantando uma bandeira que a gente vai conversar muito. Horas sobre horas. isso. Então, para chegar até ao ponto de eu servir outras mulheres com mentoria, eu passei por vários desafios. E esses desafios, em algum momento, eu passei eles calada e não compartilhei. Eu disse, não, por quê? Porque eu era da ação, era do fazer. Ah, que é esse monte de mimimi? Que esse monte de insegurança? Ah, que besteira isso? Passa, vamos que a gente tem que fazer. Porque eu sou do perfil realizador, né? Lá nos tipos de perfil, eu sou o realizador, eu sou aquele que faz. Tem que resolver alguma coisa, eu tô resolvendo agora. E aí, então, isso eu tinha muito forte. Ainda tenho, mais equilibrado agora, numa versão mais saudável, depois de muito autoconhecimento porque e trabalho. Porque aqui preço era assim, porque né? Aqui o preço, seu corpo tava... Exato. Tava defiando, né? Eu sei como é. Mas, aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar, Tabata, eu comecei a buscar coisas, assim, conhecimento na internet, comecei a ler coisas, eu comecei a pesquisar a respeito de questões de empreendedorismo feminino, quais eram as questões que mais batiam, Mas que entrave né? você bateu? Assim, você falava e as pessoas não consideravam aquilo que você estava dizendo? Não, travas internas. Internas travas mesmo, internas. Tipo, vou conseguir... E eu sempre fui assim, ó, eu vou conseguir. E eu ia lá e conseguia. Mas só que, né, por trás era uma loucura da loucura, né? Porque uma coisa é palco, outra coisa é bastidor, né? E isso é uma coisa que é injusta com nós, pessoas do universo, que é comparar os nossos bastidores com o palco do outro. Isso é insanidade, né? Mas isso é natural das pessoas, porque elas não têm o acesso aos bastidores. Então, elas só precisam ter a consciência de que aquilo é um palco. Exatamente. É isso, é o problema. Sabe? É isso. E aí eu comecei a me envolver, sabe, assim, ó, com programas de liderança feminina, comecei a fazer algumas formações específicas na área, eu terminei meu mestrado, fui fazer meu doutorado na área de negócios, aí eu fui para a área de administração de negócios, fiz a minha tese em cima de competências empreendedoras, que é conhecimento, habilidades e atitudes para você empreender, qual a melhor forma dessa pessoa aprender a desenvolver essas competências empreendedoras, e fui embora. Daí eu fui fazer meu doutorado, uma parte dele no Canadá. Lá eu me deparei com outro universo. E lá eu fiz vários outros cursos, sabe? Focados lá é outra... Porque quando fala empreendedorismo em outros países, já é um tema que pode ser que seja semelhante, né? Que nem o meu tema, que é direito, eu só posso falar do direito no Brasil, porque muda completamente de um país para outro. O empreendedorismo lá, tem isso? Quando a gente fala da parte comportamental, ele é mais próximo. Quando a gente fala de nicho de mercado, dependendo de onde você está, é um pouquinho diferente. Né? Então, por exemplo, onde eu fiz o meu doutorado era referência em games. Sabe? Por quê? Porque eu estava usando o processo de gamificação para desenvolver competências empreendedoras num grupo de profissionais da indústria criativa. Ai, que legal. Então, quando eu disse assim, nossa, eu tenho uma plataforma de educação para músicos, nossa, o pessoal lá da Universidade do Canadá, eu disse, cara, que fantástico, traz a tua pesquisa para cá, deixa eu ver o que vocês estão fazendo e tal, não sei o quê. Mas na área comportamental, ela é um pouco mais próxima, mas agora, dependendo da área específica de aplicação disso, não. Né? E eu me recordo que, por exemplo, uma coisa muito, muito interessante que eu passei lá é que eles não têm o hábito do WhatsApp, por exemplo, em Montreal, onde eu estava. Eles não usam tanto. E aí eles diziam assim, não, Tati, precisa me mandar alguma coisa, manda tudo por e-mail. Eu falei, gente, eu vou mandar um e-mail, vai demorar 4, 5 dias para me responder. Pois eles respondem um e-mail quase como se fosse um WhatsApp. Tipo WhatsApp. Para eles é quase como se fosse um WhatsApp. Nos Estados Unidos tem o iMessage, né? Porque todo mundo tem iPhone, ninguém usa o WhatsApp. É isso. Então, assim, esse tipo de coisa é muito interessante. E uma outra coisa lá que eu me deparei é que eu acabei me juntando com um grupo de mulheres empreendedoras, enfim, né? E a gente acaba indo para esse universo.
e ver a forma com que eles trabalham, que é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui. Eles são muito articulados, elas, né? Elas trabalham muito juntas, assim, elas têm um coletivo muito forte. E eu comecei a perceber esse movimento lá. Aí eu acabei fazendo uma formação do I'm Remarkable, do Google, que é justamente um workshop, enfim, que eu dou dentro das grandes empresas para trabalhar a ascensão de carreira feminina dentro de grandes corporações. Eu acabei terminando a minha formação lá também. E aí eu comecei a ver esse universo do coletivo. Completa, olha. É rodada ela, é rodada. Ela é rodada, né? E aí eu acabei fazendo esse tipo de formação e eu vi o poder do coletivo. Ai, eu posso puxar uma polêmica com isso? A Pode, gente tá falando que você é rodada. Eu vou puxar uma polêmica com a palavra rodada, não pegou muito bem, mas não é nesse sentido. Justamente por você ter apostado tanto na sua carreira, independentemente se foi acadêmica ou não, as pessoas, elas associam muito isso com o que é natural, a gente fazer certos sacrifícios, né? Elas associam muito do tipo, então você não tem filhos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque a gente estava conversando antes do podcast e a Tati, ela é mãe recente, ela teve filho com 40, né? Com 39. Com 39. Ela nasceu, Laurinha nasceu, eu tava com 39. Olha que delícia. E é uma coisa muito legal de se falar, porque as mulheres que são muito fodas nas empresas, as pessoas já olham e falam assim, não tem filhos. Olha, mas isso foi uma caminhada também, né? É uma caminhada dessa questão de querer estar no topo da carreira, em tudo e fazer tudo. Eu era aquela que trabalhava horrores, eu trabalhava 17, 18 horas por dia. Bom, quando eu estava terminando o doutorado, então, meu Deus do céu, eu chegava a ficar muito mais do que 12, 15 horas na frente do computador. Eu sempre tive esse perfil. Se eu quero, eu vou lá, me dedico e faço. E a maternidade foi ficando. E a maternidade foi ficando, porque eu acabei... Mas você sempre quis a maternidade? A ou maternidade era algo que... nunca foi uma coisa assim, nossa, eu nasci pra ser mãe. Nossa, eu preciso disso pra minha vida. Nunca foi natural, assim, ela foi tranquila, veio, assim. Mas eu vou te admitir que em alguns momentos eu disse assim, eu acredito que eu não nasci pra isso, não. Eu acho que eu tô muito feliz do jeito que eu tô, não vejo essa necessidade. Mas eu já estava casada, eu já estava com meu marido há quase 10 anos, eu sabia que ele queria ser pai. E aí eu parei e disse, gente, já estou com 39. Então, assim, eu acho que agora a gente vai ter que ter aquela conversa honesta. Vamos sentar aqui... A mulherada hoje em dia fica na pressão de ter essa conversa com 35. 35 é o deadline. 35, espera até os 40, tá ótimo. É o deadline pra sentar e falar assim, não, porque os ginecologistas botam uma pressão. Falando que realmente a saúde da mulher, ela vai com o tempo. De fato, é um fato. Isso é fato científico. Mas é algo que é muito caso para caso. Mas isso me estimulou a fazer o que eu chamo de retorno para casa. Um retorno para dentro. Eu me lembro que quando eu fiz 39 anos, eu estava com 5 meses de gravidez da Laura. E aí, quando eu me vi grávida, eu pensei assim, agora tá na hora de você rever algumas coisas. Né? E olha só que incrível, a gente sentou e disse assim, porque o servir pro outro vem para o seu filho, não é? Exato. E isso tem tudo a ver. Aí quando a gente chega na mentoria, para mim a Laura foi o game change do negócio, Sim, né? Eu posso imaginar. Nossa. E aí quando a gente sentou e disse, baby, vamos conversar sobre isso aqui, 39 e tal. Aí ele disse, não, eu tô por ti. Eu disse, não, então tá. Vamos entrar nessa jornada. E eu me preparei para isso. Não foi assim, nossa, naturalmente. Não, foi muita terapia, sim. Eu fiz acompanhamento para conseguir ver, entender que aquela Tatiane, ela não ia mais existir como era antes. E eu me despedir dessa Tatiane foi muito doloroso. E foi um processo doloroso. Então, tem como a gente equilibrar as coisas? Tem. Mas não vou ser hipócrita dizer que foi uma coisa fácil, super natural e tranquilo, porque aquilo não estava do meu mindset, assim. Eu não tinha aquele ímpeto natural. E depois que a gente teve essa conversa, sem brincadeira, Tabs, eu acho que foi uma semana depois eu comecei a passar mal. Quando eu fui ver, eu já estava grávida de Laura, quando a gente sentou para ter aquela conversa. Então, Laura já estava aqui. E eu me lembro até hoje. Ela já tinha dado um twin e falou, mãe, tá na hora de você conversar. Gente, deixa eu te falar, porque eu tô chegando. E vou quebrar tudo. Laura já estava aqui. E eu me lembro que eu digo, olha, eu não sei de nada, mas se a espiritualidade está mandando, é porque de fato alguma coisa tem.
E eu me recordo das minhas amigas falando, nossa, Tati, você seria uma ótima mãe, porque você é uma mentora naturalmente. Você tem uma pessoa do teu lado que você possa inspirar. Enfim, eu já escutava coisas de todo tipo. Mas eu tive uma pressão das minhas amigas, assim, fantástica, não foi baixa. Todo mundo... E da família? Menos. Jura? Nossa, Menos. na minha situação é ao contrário. Menos, eu tinha mais porque eu era a única que ainda não tinha filhos, mas em compensação eu era a que estava lá na frente na carreira, que não sei o que, aquela função toda, né? Todo mundo já tinha aceitado que você ia investir na carreira E bom, a minha mãe já tinha dito, nossa, dali não sai filho tranquilo, eu vou focar no meu irmão, entendeu? No meu filho, porque da Tati é que não vai vir, né? Enfim, e daí a Laura veio, assim, nesse turbilhão, menina, né? E veio, então... E aí veio uma menina ainda, sabe? E aí isso, de fato, ressignificou absolutamente tudo. Assim, a despedida daquela Tati anterior foi um processo muito... árduo. Eu não vou dizer que foi difícil. Não foi difícil, não foi trabalhoso. Ele foi, assim, aos pouquinhos, mas eu estava tão dedicada àquilo, tá? Então, assim, ó, eu vou fazer isso ser uma transição a melhor possível. E se for pra fazer, eu vou fazer da melhor forma. E eu vou fazer... Por quê? Porque a pessoa ela tá lá naquele do querer ser perfeito, né? Assim, não, aqui eu vou fazer da melhor forma possível. E eu fiz, eu me dediquei muito, tudo, assim, ó, foi uma gestação ótima e tal. Falava com você largou Laura, tudo pra ficar com ela? Mais ou menos. Eu larguei, vamos lá, 80%. 80%. E isso foi um acordo, né? Um trato que a gente fez dentro da nossa casa, entre eu e o meu marido, dizer, ó, então agora eu vou me dedicar a isso. Por quê? Porque eu, na vibe que eu tava profissionalmente, gestar e trazer alguém no mundo naquele pique não ia ser saudável para essa criança. Nossa, Tati, tudo tem um porquê. Não ia ser saudável. Aqui, eles estão rindo olhando pra minha cara, porque eu tô na mesma situação. Eu tô num ritmo frenético e eu bato o martelo com eles aqui, que até o fim do ano eu quero deixar tudo redondinho o máximo possível, porque eu também quero embarcar nessa missão, nesse universo da maternidade, que eu sempre fui apaixonada. Eu sempre vivi em função dos meus filhos. Eu desisti de medicina porque eu sei que, como muito parecida com você eu sei que se eu fizesse medicina, eu ia querer ser uma puta de uma médica que ia virar plantões em plantões e eu não ia ser presente em casa. Então eu tive que colocar sonhos na balança para ver qual pesava mais. E pesou mais o de ter a minha família, ter meus filhos. E aí acabou casando com o meu perfil também de empreendedorismo, que vem a possibilitar, porque da mesma forma que traz desafios, a gente consegue remanejar, a gente consegue se... Tudo bem que não tem aquela coisa da licença maternidade, que eu brinco com eles, eu falo, hoje o meu fundo de investimento é minha licença maternidade, que a gente tem que se virar, né? Exatamente. Tem que se planejar. E se organizar financeiramente, como a gente fez, assim, precisa. Pra não ser no susto e você conseguir focar. Porque tem mulher que fala assim, mas como você acha que vai dar conta? Você tem que desacelerar um pouco. Gente, eu não acho que eu vou dar conta. Eu não vou dar conta. É por isso que, com certeza, a gente, por um tempo, vai brecar algumas coisas lá dentro de casa em prol de um bebê, em prol de um ser que vai vir, eu vou precisar dar aquela atenção e viver a maternidade, que é alguma coisa que a mulher, às vezes, ela acha que carreira tá de um lado e maternidade tá do outro. Eu não sou mãe, eu não posso falar com tanta propriedade, você pode falar com mais propriedade que eu. Mas eu acho que são amores divididos, são amores diferentes. Exato. Hoje eu posso te dizer com 100% de segurança de experiência própria. Eu sou uma melhor mãe para Laura quando eu estou ativa profissionalmente. Quando eu não estou ativa profissionalmente, eu não sou tão boa para Laura. Porque ali eu tenho o meu melhor. E desperto o meu melhor. E eu transfiro esse meu melhor para ela. Mãe boa é mãe feliz. Sim. Isso é uma mãe boa. Hoje, e eu acho que é a primeira vez, na verdade, que eu tô tratando desse tema, porque para mim foi algo sempre muito reservado, assim, né? Nunca Mas trouxe falar de empreendedorismo feminino tem que falar disso, porque é a maior desculpa das mulheres. Não tenho tempo. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. O mais fácil tem que cuidar da gente, olha lá. Obrigada, mais fácil, novamente. O tema é Papo do Pendura, porque tem o dia do Pendura, você conhece? Tá, sim, o dia do Pendura. 11 de agosto. E aí a gente pendura na conta do patrocinador, que é o mais fácil. E eles mandam umas coisas, eles mandaram até um negócio aqui de carne com cheddar. Ai, a palha tá ali. É esse que a gente vai focar. Vamos conversando. E vamos comendo. Eu falo
talo comendo. Tá, e e quem tranquilo. se incomode, aceite, que dói menos. E vamos tocar Mas eu aqui. eu queria puxar uma coisa que você trouxe, que é o dar conta. Né? Ficar se cobrando de dar conta de tudo. Como se fosse possível... E aí também eu vou entrar num tema assim, polêmico, que é quando eu falo Adoro. assim... o dar conta me remete a uma coisa de manter tudo em equilíbrio. Eu tenho minhas dúvidas se eu consigo manter equilíbrio. Porque equilíbrio, para mim, é quando eu consigo colocar energia igual Em tudo e tá tudo bem. E tá tudo bem. Sem previsto. Tudo certo. Só que Não dá. assim, em alguns momentos da vida, eu coloco energia mais numa coisa, mais na outra, menos numa, mais na outra. Então, é óbvio que para você dar saltos exponenciais, você vai ter que ter uma dedicação exponencial. É óbvio. Não tenho dúvida disso, né? Agora, em algum momento, eu vou fazer uma escolha. Eu não vou colocar minha energia aqui. Eu vou colocar minha energia na minha gestação. Ciente de que isso é uma escolha, que não é uma pena que eu estou me impondo, mas que isso é por um período. E eu, no meu processo de aceitar de que isso seria por um período e de que depois as coisas se retomariam, também não foi um processo muito fácil. De você sair de uma velocidade de 100 por hora e daqui a pouco, pum, tá em 20. Mulher, numa situação... você falando isso, ó, teve uma situação no ano passado que eu tava num ritmo frenético e o corpo não aguenta. Que Não nem a gente tá aguenta. falando. Eu tive burnout, eu tive vários episódios ali de síndrome do pânico que eu precisei desacelerar. E eu piorei em desacelerar, Te porque entendo. eu não conseguia, eu ficava deitada e passava mal. Se eu tivesse levantado de manhã e feito as coisas em casa, eu estaria um pouquinho melhor. Então, a mulher, ela vive, e para ajudar a gente é um turbilhão de hormônios, né? A gente vive um dia após o outro. Não tem como a mulher achar que ela vai dar conta de tudo o tempo todo. E ela não precisa. Não precisa. Essa é a questão. Com certeza. O equilíbrio, para mim, ele tem que ser mental. É um equilíbrio mental de você entender que você não vai dar conta de tudo. E, além disso, você não precisa entrar nessa rotina louca de tentar dar conta de tudo. E um dos exercícios que eu fiz, assim, olha, real, de exercitar, é o de pedir ajuda. Por quê? Porque até então eu fazia tudo por conta, eu dou conta sozinha, eu resolvo tudo, que casa, comida, trabalho, nossa, deixa pra mim. E fazer curso, e gravar, e viajar Rio Grande do Sul, São Paulo. Ser controladora, né? Eu dava conta de tudo. Dava conta? Dava, com certeza eu dava. Sempre dei conta. Mas tudo tem um preço. Que preço. Tudo Com tem um certeza. preço, sabe? Então, quando você chega nesse nível e diz assim, eu estou ciente. O ter consciência é uma coisa fantástica. Nesse momento, eu vou acelerar muito no meu negócio, mas não porque eu estou cega. É porque eu estou ciente que a minha energia precisa estar aqui. Mas eu também tenho consciência que eu não vou estar com tanta energia para a Laura. Tá tudo bem para mim nesse momento? Tá tudo bem. Negociei isso em casa e tá organizado? Tá organizado. Então, por um período, assim vai funcionar. Para um fim. E a vida para mim é isso. Sim. Um momento aqui, um momento ali. Agora, o que me causa uma certa angústia é dizer, Tati, vamos manter tudo em equilíbrio. Equilíbrio para minha cabeça é quase como se fosse um bem-estar. O bem-estar para mim. Então, eu estou bem, nesse momento está dedicada mais ao meu trabalho. Mas agora eu estou bem, que eu parei tudo e eu vou ficar com Laura, ponto final. Não quero mais nada, eu quero ficar aqui. Tá tudo bem para mim? Tá tudo bem. Não há um equilíbrio nisso, 100% Laura e nada de trabalho. Sim. Há um bem-estar de uma consciência de que eu fiz uma escolha e que isso me causa um bem-estar. E nem sempre você tem essa consciência, né, Tati? Porque às vezes a gente tá tanto no ritmo de uma coisa que demora pra gente parar e se questionar. Falar, peraí. Esse piloto automático... É complicado. É que nem eu fiz uma analogia esses dias, eu falei pra eles, a impressão que dá é que eu acordei num carro, ladeira abaixo, sem freio. E aí eu tenho que escolher. Ou eu fecho o olho e deixo eu bater, ou eu me taco pela janela, ou eu tento dar um jeito de frear o carro, ou eu passo pro banco de trás pra diminuir o dano. Eu não sei. Mas tem horas que parece que a gente entra num piloto automático no nível de se ver na ladeira abaixo, aceitar que você se viu naquilo, tudo bem eu estar no piloto automático, acontece. E meio que terceirizar a responsabilidade em jogar, assim, pro universo. Deixar a vida um pouco levar, né? Não, o volante tá contigo. De tudo que você falou, você não falou no volante. Sim, com certeza. O volante tá contigo. Mas se eu viro com tudo, eu capoto o carro. Ladeira baixa sem freio. Essa é a sensação.
Essa é a sensação. Às vezes é. Quando você liga o piloto automático, às vezes é. Então, é só esperar. Às vezes não vai bater. Sabe, eu tenho uma amiga minha fantástica também, que ela é terapeuta, e ela diz assim, Tati, eu já não tô mais no Matrix. Ela fala, eu já saí da Matrix. Ela consegue ver as coisas numa... Então, a gente acaba usando entre nós, amigas que trabalhamos, enfim, em vários projetos juntas, a gente diz, ela ainda não saiu da Matrix. Que é assim, é conseguir ter esse olhar de fora, se enxergar na terceira pessoa. A situação e dizer assim, olha lá tá a Tati no piloto automático de novo. Ih, pronto, vai correr que nem uma doida em casa. Olha lá, ó, já tô vendo. É você ter a consciência de que aquilo tá vindo de novo. Sim. As coisas, elas não te levam mais. Elas não te comandam. Você comanda as coisas conscientemente. Para mim, esse é o grande game change. Né? E ainda esse final de semana eu estava num curso junto com uma terapeuta parceira minha, a gente estava com um grupo de mulheres trabalhando num curso e que ela falava do silêncio feminino, né? Que a gente estava falando do silêncio feminino. O silêncio feminino não é aquele que cala e consente tudo, é aquele que cala com consciência do que está acontecendo. Ah, eu entendi. Não, claro, pode fazer isso sim. Só que aqui dentro, eu já fui, já voltei, já vi, já dei a volta, não sei o quê. Não é um silêncio de acatação, de acatar aquilo. É um silêncio de consciência plena e tranquila de que eu já vi tudo que está acontecendo. Mas eu não vou deixar aquilo me afetar de nenhuma forma. Esse silêncio, que a Blavatsky fala, né, do silêncio, né, é fantástico, é quando você consegue de fato se escutar e tirar todo esse ruído de fora e dizer, isso aqui não faz sentido para mim. O que faz sentido de fato para mim? Só que parar para você se escutar é um exercício que exige muita dedicação. Muita dedicação. Agora, sair do Matrix, nossa, não tem nada melhor do que você conseguir enxergar e começar a fazer... As tuas escolhas ficam mais saudáveis. É uma boa... Por isso que eu falo que a ferramenta da terceira pessoa é uma boa ferramenta. Porque tem amigas, às vezes, que a gente vê que tá numa situação ali que a gente de fora consegue enxergar de uma forma e a pessoa não consegue enxergar. E eu falo pra ela, se isso tivesse acontecido comigo... O que conselho você me daria? Ah, mas somos pessoas diferentes. Tá bom, somos pessoas diferentes. Mas que conselho você me daria? Porque tudo aquilo que a gente fala tem mais a ver com a gente do que com o outro. Certamente. E aí, muitas vezes, a minha amiga me dando esse conselho, eu olho pra ela e falo assim, isso não se aplicaria a você? Cuida de si como se você cuidasse de uma filha. É isso aí. Ou de uma amiga que você ama muito. Porque não tem como, a emoção dá uma embaralhada mesmo. O autocuidado, e eu iria mais, assim, o amor próprio, ele é o carro-chefe para tudo. O amor próprio, ele é carro-chefe para tudo. Se você não tem amor próprio, você vai ser uma pessoa carente, você é uma pessoa que vai colocar as expectativas no outro, você vai se mover conforme o outro pensa, você vai querer agradar todo mundo. Você sai do seu controle, e esse controle numa conotação positiva, que ao invés de falar controle, a gente pode falar de autoconsciência, digamos assim, né? Se você sai deste universo, você é literalmente comandado pelo externo. É absurdo quando a gente começa até numa coisa simples, assim, ó. Eu não gosto de, nos domingos, ter que pegar o meu domingo inteiro e passar com o fulano, ciclano e beltrano. Ah, mas a família sempre se reúne no domingo. Mas, gente, assim, ó, eu quero ter o domingo de manhã para mim. Você conseguir simplesmente dizer esse não e voltar para você já é um grande movimento. As pessoas elas têm essa coisa de você não imagina. E aí você entra no piloto automático de novo. Sim. E aí, só retomando lá aquele começo que a gente estava falando, né? Então, tudo isso foi uma avalanche que veio na minha vida, assim, ó, o tempo todo, sabe? E vai e faz prova, e passa aqui, passa não sei aonde, faz doutorado fora, e faz mestrado, e viaja. Isso aí é outra coisa, né? Eu nunca fiz mestrado e doutorado na cidade que eu morava. Eu sempre fazia longe. Então, tinha estrada, e não sei mais o quê, e horas que dormia, e horas que voltava. E eu ia despachando coisas do negócio de São Paulo para fazer a aula do doutorado. Aí, apresentava a tese, mas eu já tinha que voltar para São Paulo para fazer um lançamento do curso que a gente estava aqui. Então, assim, loucura. Na loucura, naquela vibe. E assim, aquilo me fazia, aquilo me alimentava. Eu amo, e ainda amo, tá? Porque eu sou a pessoa da energia, eu gosto da função, sabe? Só que hoje eu já consigo ver de uma outra forma, porque eu consigo ver nessa terceira pessoa. Ih, olha lá vem essa aqui, a doidinha, ó. Fica aqui quieta. Em vários lugares ao mesmo tempo. Fica quietinha aqui agora, Tati. Vamos fazer uma outra coisa, né? Então, com essa avalanche que eu acabei buscando um monte de conhecimento e por causa, claro, dos negócios darem certo, da carreira darem certo, aí eu comecei a ser chamada para dar palestra, fazer workshop. Qual era o público que queria me ouvir?
mulher. Tati, como é que você faz isso aí acontecer? Como é que você consegue estar em São Paulo, estar em Santa Maria, ter um negócio em Santa Maria, 2 em São Paulo, fazer o doutorado, coordenar o curso de turismo ao mesmo tempo, ser casada? Que é uma função. Que também já é uma dedicação. Como que você faz isso ser operacionalizado? De que forma? Sabe? E aí sim que eu comecei a palestrar, a falar a respeito disso. E aí eu percebi que as mulheres começavam a me convidar, sabe para quê? Tomar um café. Esse é um indício. Se alguém te chama para tomar um café, para perguntar sobre alguma coisa, já perdi muito dinheiro, então. Aí você tem um negócio. Já vou deixar aqui a dica. Eu não sei nem se essa câmera aqui, viu, Paulinho? Falei para uma aqui, ó. Fala Nem sei qual é, aqui. tá? Mas tem alguém que te chama para tomar para tomar um café o tempo todo, tem negócio em vista. Então, ferrou. E é isso. Eu trabalho de graça há muito tempo. Muito tempo você trabalha de base. Porque é isso. E aí as mulheres começaram a me chamar para 2 coisas, Tati, eu tô passando por uma situação difícil aqui, me sinto insegura e tal. Deixa eu conversar contigo. Conversava. Ou, Tati, tô aqui com um negócio que eu preciso tirar do papel e tal, não sei o quê. Eu preciso de uma luz tua desse teu mundo dos negócios. Você tava disse, caramba. E aí as coisas foram se construindo. Né? Isso daí é bem semelhante ao que eu passei por um tempo, tanto que a gente na produtora acabou abrindo serviços de mentoria, porque na minha cabeça eu sempre fui muito sistemática. Então eu pensava assim, tá bom, eu vou dar mentoria, mas eu vou dar mentoria com que material, assim, ferramentas mesmo, teste DISC, ferramentas de perfil comportamental. Eu ia atrás dessas ferramentas para começar a dar mentoria. Hoje, 90% das mentorias que eu dou, os mentorandos, eles não querem as ferramentas, eles só querem conversar e perguntar o que eu faria no lugar deles. Então, eu comecei a ver que a perspectiva também é um produto a ser vendido. Muitas vezes não é o conhecimento ou ferramentas comprovadas de estudo. Eu sou totalmente defensora de estudo científico, tá, gente? Eu também, sou. né? A pessoa da tanto academia. Eu uso também bastante. uso muito. Mas eu comecei a ver valor na perspectiva também. Tinha vídeos que o Paulo ainda trazia a pauta. Ele tá aqui pra não me deixar mentir. Que ele falava, fala o que você falou aquele tal dia pra mim. No vídeo. Eu falei, mas não tem o conteúdo, né? Tipo, não tem faça isso, faça aquilo e sai aquilo. Ele, não, fala só isso que você falou agora, sua perspectiva. Aí que eu comecei a enxergar que isso é um produto. E aí que entra outra polêmica que a gente tá tocando em vários pontos ali que cada um dava um podcast inteiro, cada tema. Com certeza. Ele é gostoso, né? Gente... Provem bom, a palha. Né? Qual que você pegou? A palha? Nossa! Não vai sobrar. Tô brincando. Eles têm sim. Eles têm pra lá. Um beijo. Muito bom, pessoal do Mais Fácil. Um beijo mais fácil, tá muito bom. Tá ficando mais fácil falar agora. Ó, merchan. É porque a gente vive fazendo uns merchan assim, porque é um tá nome mais fácil muito falar fácil. com isso aqui. É um nome muito fácil, olha lá. E aí, essa coisa de perspectiva acabou abrindo um leque para uma coisa que as pessoas, elas são muito, elas são extremistas, 880. Produz conteúdo no digital, ganha dinheiro te ensinando a ganhar dinheiro no digital. As pessoas, elas perderam um pouco a perspectiva de valor das oportunidades no mundo digital por meia dúzia de charlatão que realmente existe. A perspectiva possibilitou pessoas a produzirem conteúdo baseados somente na própria perspectiva. Que são os influencers, que muitas vezes não é a galera que tem patrocinado, tem marcas. Só coloca ali... vou dar um exemplo. A Lara Nesteruk. Ela é uma nutricionista que ficou famosa na área de nutrição, mas hoje a fama dela é mais construída nas posições que ela tem, porque ela tem posições muito fortes quanto à religião, quanto a papel de homem e mulher. Posicionamento. Isso, posicionamentos muito fortes. E as pessoas querem ouvir. Ela tem um arquivo, chama Arquivo Lara Nesteruk, que ela, toda semana, uma vez por semana... Você conhece ela? Não. Ela publica um vídeo sobre algum tema, que é algo que ela vivenciou. As pessoas compram mais esse produto do que um produto com conteúdo mesmo ali, estudado, científico. Então, eu acho que essa tendência vem para mostrar que a sociedade está, de fato, em busca do autoconhecimento e de abrir as perspectivas. Porque, até então, a gente sabia o que era certo e errado pela nossa família,
pela igreja, seja qual for a religião. E pela escola. Essa educação com esse mundo digital, eu acho que já deu uma misturada, deu uma flexibilizada. Muitas coisas que a gente vê que é normal dentro da nossa casa, a gente tem alcance dentro da casa do outro, pelas redes sociais, e a gente começa a ter uma outra impressão, ainda que aquilo que a pessoa mostra, muitas vezes, não é nem 10% do que ela vive na realidade, né? Tem os conteúdos manipulados. Mas tudo isso vem para trazer, da mesma forma que vem para trazer a liberdade de escolha para a mulher que quer ser empreendedora, vem também um turbilhão de informações que às vezes ela fica meio perdida do que ela deve levar em conta ou não. Nossa, isso que você coloca é fantástico, assim. Do turbilhão que vem e do que deve ser considerado ou não. Exato. E eu queria que você fizesse essa consideração, porque você é do mundo acadêmico, você veio de estudos científicos. E do empresarial, e do empreendedorismo. Eu tava nesses dois universos. Né? Aprendendo, tava aqui, apanhando. E isso é uma coisa fantástica, né? Porque eu me lembro até hoje que os meus alunos amavam as aulas. Porque imagina, eu trazia os cases de negócios para dentro da sala de aula. Sim. Então, assim, as aulas eram fantásticas. E, ao mesmo tempo, lá nos negócios, que também eram digitais e era da questão do digital, eu trazia um pouco mais de consistência em relação a método, vamos lá, pessoal, também não é assim tão solto. Vamos profissionalizar essa bagunça Vamos dar uma aqui. organizada aqui. Você entende? Então, assim, ó, essa questão de um lado nutrir o outro, eu acho que foi o grande... eu acredito que foi uma grande escola para mim. De ser da loucura do empreendedorismo, né? De conseguir fazer isso funcionar, mas também dessa questão mais científica e acadêmica. O equilíbrio, agora vou usar o equilíbrio, né? Mas a balança entre essas duas coisas é que acabou me formando, enquanto pessoa. É estar na linha de frente, né? Exato. Tanto que eu não sei, eu acho que eu não falei isso no último podcast, mas eu tô lançando um curso de cálculo trabalhista. Quando foi para fazer a formatação das aulas, eu fiz um módulo teórico para nivelar o conhecimento e depois eu parti para o cálculo com uma linguagem simples, didática. Por quê? O que eu trouxe para os cálculos? Foi uma coisa que eu bati muito no martelo, bati o martelo muito com o Paulo no começo. Foi isso, trazer a linha de frente. Eu sou advogada, eu sou assessora empresarial, então eu trouxe tudo aquilo que os meus clientes apanharam para aprender para o curso, para ressignificar e trazer de forma prática e direta, sem juridiquês, sem nada de artigos, para um público num geral. Perfeito. Foi o que você fez. Você trouxe o empreendedorismo para os seus alunos como parte prática, porque a teoria é uma coisa, né? Na prática é outra. E agora que você falou isso, me veio uma outra coisa na cabeça que eu acho que é bem legal também, assim, ó. Que você fala assim, da mentoria, né? No fundo, o mentor é aquele que vai em busca, te conduzir até um resultado. Um resultado que a gente estipulou juntos, né? O mentor e o mentorado. Você vai fazer essa jornada, né? Então, por exemplo, assim, quando você diz, será que eles querem muita coisa teórica? Será que eles querem... Não, na realidade, normalmente, o mentor acaba orientando pessoas que estão numa jornada que é muito parecida com a nossa, só que 2, 3 passos antes da onde a gente está. Não precisa apanhar para aprender, você já apanhou. Então, assim, o que a gente já passou, o nosso papel é encurtar o caminho de quem está vindo. Então, assim, eu já passei. Então, por exemplo, eu tenho alguns áudios, enfim, de mentorado se manda assim, eu disse assim, eu sei o que você está sentindo. Eu já passei por isso. Eu sei como é que funciona. Vou te mostrar como eu consegui encurtar caminho depois de 10 anos nessa loucura. Como que foi para mim conseguir chegar até aqui, né? Então, eu vejo a condução de programas de mentoria que são levados a sério, como você está fazendo, de fato, ir lá ajudar essas pessoas, é fazer essas pessoas encurtarem o caminho, conseguirem chegar num resultado sem comprometer a saúde mental e física, né? E elas consigam ser felizes e estarem bem com aquele processo. Mas é que tem gente que associa muito... Aí entra no pedir ajuda que você falou. Acha que tem que vencer pelos próprios méritos e que isso quer dizer que é sem ajuda e sem atalhos. Não, eu quero o caminho mais difícil, a jornada do herói. Eu quero o caminho mais difícil para provar meu valor.
Gente, se teve gente que já tomou na cabeça por você no meio do caminho, por que você quer tomar na cabeça? Modela, então, né? Modela o que já tá dando certo, né? Ouve o que aconteceu e absorve aquilo que se aplica para si, né? E isso... olha, isso me veio uma coisa... E isso é interessante, porque, por exemplo, hoje eu também estava conversando com uma mulher fantástica que estava para entrar na mentoria e não entrou. E ela disse, olha, Tati, não é o meu momento, porque eu quero viver isso sozinha. Eu quero passar por isso sozinha. E eu mandei, tudo bem, eu respeito esse teu momento, eu já estive aí, eu sei como é que é isso, mas eu tô aqui quando você cansar. E você quiser um direcionamento junto com outras mulheres, porque na mentoria tem o atendimento individual comigo, mas também tem um em grupo, né? Então, quando você quiser essa força de estar todo mundo junto, olhando para o mesmo lado, com os mesmos objetivos, porque muitas vezes, Tabs, a gente está num grupo em que a galera não está correndo na vibe que a gente está correndo. Então, a gente parece um peixe fora d'água. Ou que nada e morre na praia. Então, assim, quando você vai fazer esse movimento, e agora eu vou usar o exemplo do empreendedorismo, quando essa mulher vai fazer esse movimento, ela tem que buscar a tribo dela. Ela tem que buscar mulheres que estão fazendo esse mesmo movimento, que querem a mesma coisa, que estão querendo um objetivo muito próximo, que é sair da onde estão para o próximo nível empreendendo. Porque pode ser que em casa ela tenha um ambiente que não seja propício para ela conseguir evoluir naquela ideia dela, né? E aí você está no meio de pessoas que estão fazendo esse movimento, é de uma riqueza absurda. Você entra no fluxo. É no flow, como diria o nosso amigo, né? É o flow. Você entra lá com soluções pontuais. Por exemplo, a Tab está na fase 2, mas tem quem está na 3, na 4, na 5. Nossa, você... E tem quem está na 1, que às vezes você também aprende coisas com essa pessoa que está na 1. Entendeu? Então, o nosso papel é assim, ó. Eu puxo quem está aqui e estendo a mão para ser puxado para lá. É isso, porque o sozinho não faz sentido. A natureza é uma conexão, o planeta é uma conexão inteira. Por que você acha que você vai conseguir fazer tudo sozinho? Nem aqui nesse universo você chegou sozinho, não fosse teu pai, tua mãe. E não tem a mesma graça. Sabe, você não consegue. E você pode até chegar. Agora, se manter é outro processo. Não, mas você quer pegar a pessoa no pulo? Pergunta pra ela, tá bom, você chegou, você conquistou. Qual é a primeira coisa que você faz? Compartilhar com alguém. Você comemora com alguém, não é? Exato. E assim, tá num grupo coletivo assim, ele é muito mais gostoso, é mais saudável, você consegue tirar o que é melhor de você e você vê que você não é a heroína. Todo mundo aqui... Porque é uma coisa interessante, né? Todos nós temos os mesmos sentimentos. Todos. A gente é conectado. Você tem raiva, eu tenho raiva, ele tem medo, ele tem angústia, eu tenho insegurança. Todo mundo passa por esses sentimentos. Isso nos une de alguma forma. Você conseguir compartilhar isso linkado com o negócio, nossa, faz muito sentido. Porque a jornada, ela não necessariamente é tão tranquila assim. Agora, quando você está no grupo certo... Nossa, ela pode ser incrível. Isso de grupo certo e apoio, eu vou levantar uma bola que você vai querer cortar. Só não corta na minha cara, porque não é a minha opinião, tá bom? Mas eu vou trazer a minha experiência. Vai lá. E aí entra o que todo mundo na sociedade fala, que mulher não ajuda a mulher, homem se ajuda. Que mulher só compete, que mulher é isso, que mulher é aquilo. E realmente... Eu, na minha experiência de Tabata, desde pequena, eu me dei melhor mais com homens. Eu sempre tive amigos homens, sempre tive... todos os meus negócios, parece que eu mobilizo muito mais com homens do que mulher, mas é porque o meu perfil de iniciativa, que nem você tá falando que você tem esse perfil, ele é mais... semelhante, é mais fácil você achar homens com esse perfil do que mulheres. Seja porque a mulher não tem, ou porque ela realmente, a sociedade brecou ela, enclausurou ela, enfim, eu não tô entrando em mérito de merecimento, tá? Em mérito de merecimento não, mas em mérito de quem é a culpa. Mas por que a sociedade tem essa impressão de que mulheres não se ajudam? Por que quando a gente pede ajuda para uma mulher... É mais fácil você ver a mulher torcer o nariz do que quando a gente pede para um homem. Isso existe? Isso não existe? Eu queria saber sua opinião, Tati. Não tô falando que é a minha, tá? Eu acredito que depende muito de em que ambiente você está.
Né? Então, por exemplo, assim, se a gente fosse retomar historicamente, por que as mulheres têm essa questão competitiva, né, de não ajudar a outra? Porque vamos lá, vamos voltar lá nos primórdios, a gente tinha que ter um bom marido para se manter há séculos atrás. Então, as mulheres competiam umas com as outras por um casamento que fizesse elas se sustentarem e poderem viver uma vida confortável. Só que os tempos foram mudando e essas questões ainda ficaram, de certa forma, arregadas ali, né, muito próximas da nossa natureza, da né? nossa natureza, do nosso instinto. Só que as coisas, tá? Só que as coisas foram mudando, né? E hoje a gente começa a perceber que o poder tá no coletivo. O poder está em você encontrar essas mulheres que estão fazendo o mesmo movimento. Eu, da mesma forma que você, eu sempre convivi muito mais com homens. Meus negócios quase 90% são com homens, né? Coisa. Mas quando eu consegui acessar um pouquinho mais a minha energia feminina, eu comecei a perceber que eu comecei a me aproximar de outras mulheres. E de mulheres fantásticas. E eu comecei a catar essas mulheres, assim. E hoje eu tenho o privilégio de estar entre mulheres em que são fantásticas. Tem muitas que são extremamente ativas e proativas e realizadoras, como outras que precisam da minha mão. Então, hoje, eu consigo ter muitas em que eu estendo a mão para puxar e outras que eu tenho a mão aqui para me dar o próximo passo, sabe? Então, se você me perguntasse isso, eu diria, onde você está buscando essas mulheres? Em que ambiente você está que você, então, mas aí de repente, eu te faço outra pergunta. E onde eu busco essas mulheres que se ajudam? Em coletivos de empreendedorismo feminino, de movimentos de liderança feminina, de movimentos de executivas que estão se articulando, em movimentos de startups fundadas por mulheres, em espaços e ambiências de inovação onde tem primordialmente investimento para negócios femininos, né? Para espaços de coworking, onde as mulheres... Espaços de coworking especialmente focados em mulheres. Então, assim, esse movimento, para esse lado, você vai possivelmente encontrar mulheres fantásticas que vão estar mais alinhadas com o que você... Com o teu perfil, olha, né? Eu vou participar de um congresso e no meu painel tem mulheres e homens. Tudo que eu mando lá de sugestão, de debate para conversar antes do congresso acontecer, para a gente fazer uma boa produção ali de conteúdo na palestra, os homens me respondem, as mulheres não respondem. Aí eu apelei, eu falei, gente, eu sou novata nesse mundo dos congressos, queria saber a opinião de vocês, não sei o quê. A mulher não responde e os homens... Eu não sei se é porque... Às vezes é porque são as pessoas isoladamente, não é porque é homem e mulher. Porque daqui a pouco é isso, né? Isso também acontece. Mas, infelizmente, na grande maioria da minha vida, em experiência, é muito mais difícil você encontrar mulheres. Por isso que essas iniciativas são tão importantes. Porque é uma forma da mulher escancarar que ela quer ajudar outra mulher. Que ela não é como a maioria que a gente acha que é. Competitiva e dane-se. Exato. Ela se põe à disposição de ajudar essas outras mulheres. E de forma com que esses movimentos, eles não virem aquilo que a galera também critica um pouco, que não é porque vocês estão impulsionando as mulheres no mercado que tem que anular o homem. Não, de forma nenhuma. Não é que isso. Aí entra um pouco com feminismo radical, enfim, entra essas outras discussões mais sociais. Não é só dar o apoio, porque infelizmente no mercado de trabalho ocorre até hoje essa diferença. Tanto é mais no... Opa, desculpa. Não, imagina, pode falar. Não, no sentido de fortalecer as mulheres e elas baixarem um pouco a guarda. É isso que eu penso, assim, quando eu tô num coletivo de mulher, parece que volta a essência da mulher. A essência da mulher é ajudar. A essência da mulher é ser cuidadora. E quando a gente consegue baixar a barreira do eu não preciso parecer mais ou menos do que você, é de uma riqueza absurda. Eu acabei de passar essa experiência sábado passado, num grupo de mulheres, assim, são 12, 13 mulheres que simplesmente estavam ali com a sua vulnerabilidade. E esse ambiente seguro faz com que as mulheres sejam mais verdadeiras. É um grupo colaborativo exponencial.
Olha, Por quê? Eu quero saber que grupo é esse, Tati, porque... São os grupos de mentoria, são os grupos sim. né, de trabalho que a gente faz, assim, de cursos específicos e tal. Porque Isso é ali, importante. ali eu não quero que venha a Tabata empresária, não sei o quê. Não. E por muitas vezes, para você ter ideia, a gente faz o curso e eu nem sei no que você trabalha. Porque isso não importa aqui. Sim. Importa a Tabs. Sim. É essa aqui que eu quero conhecer. Como que ela é? O que que ela faz, assim, como é que o que que ela busca, sabe? Então, quando a gente vai, baixa a guarda e vem na essência e vai de coração aberto, as descobertas são fantásticas, assim, são fantásticas. Eu diria o seguinte, que a gente precisa baixar a guarda. Ceder para a vulnerabilidade. A gente não está aqui para ser mais ou menos do que ninguém. A gente veio para esse plano para ser a nossa melhor versão. A minha melhor versão não tem nada a ver com a sua. Eu não preciso me comparar. Né? Então, esses movimentos... E olha só, a gente está falando disso, mas eu tiro o negócio de papel, com mulher, e vamos lá, e tá. Só que antes, dá um passo antes, assim. Calma. Como a gente vai fazer isso de uma forma mais autêntica, mais alinhada com a tua essência? Até mesmo para entender, porque muitas vezes a mulher ela nem sabe, até o negócio ir pro papel, às vezes ela tem várias ideias começa aí. Vamos pôr pro papel, para depois tirar do papel. Não, esse público é o que mais chega para mim. Vários. Por exemplo, Tati, eu tenho várias ideias e não sei qual escolher. Ou eu tenho uma ideia de negócio, não sei por onde começar. Ou eu comecei a fazer aqui, mas não tá dando muito certo. Sabe? Eu tenho vários, assim, nesse mesmo perfil. Então, quando elas chegam, a primeira coisa que a gente faz dentro do método é trabalhar justamente... Porque o método é DP2C, né? Agora falando da mentoria. É destravar, posicionar, criar e comunicar. Nesse aqui, que é o destravar, eu vou fundo na personalidade dessa mulher e eu vou fundo na história de vida dela através da autobiografia. Porque é tanto as travas que você teve lá, os traumas, enfim, que você teve lá na sua infância, como possíveis traumas que você teve durante a tua jornada, é que te deixaram rígida ou te machucaram de alguma forma, e você, para não sentir... moldaram. Para você não sentir mais aquela dor, o que você faz? Você cria uma couraça e vai para a vida. Porque eu não quero mais sentir aquela dor. E aí eu me bloqueio. Vamos dar uma desbloqueada aqui, porque é só quando a gente desbloqueia que a essência vem. E aí sim. Aí quando a gente consegue chegar na autenticidade, de fato, quem você é, por que você veio, o que você veio transformar, o que você quer contribuir com esse mundo, o que é a tua essência. Quando você chega na sua verdade, é ótimo isso, mas quando você chega na sua verdade, nada do externo te impacta. Então, hoje, quando vem uma mulher fantástica do meu lado, eu olho e disse, cara, que sensacional, essa mulher é muito top. E não do tipo, não existe isso. Porque é inspirador você ver uma mulher lá na frente. E eu sempre comento isso com as meninas, eu digo assim, ó, honrem todas as mulheres que tiveram antes da gente numa trajetória muito pior. É assim, ó, de fato... Se você olhar para trás, hoje a gente é a realização do sonho das nossas ancestrais. Sim. Porque há 3, 4 gerações atrás, possivelmente ela dizia assim, nossa, o meu sonho era poder decidir se eu queria ser ou não mãe. O meu sonho era... O meu sonho era poder andar de carro. Isso tudo a gente já faz agora. É óbvio que a gente tem um caminho muito longo pela frente, sim. Mas honrar quem veio antes para mim... é fundamental. E aí, quando a gente começa a ter esse olhar um pouco mais humanizado das mulheres, da ancestralidade, que a gente trabalha bastante com constelação, enfim, quando você começa a ter um olhar para isso, você diz, nossa, mas a rede, ela é perfeita, né? E a gente sai um pouco do individual e começa a pensar no coletivo. Então, eu tive aqui porque tinha minha mãe, que tinha minha avó, que tinha minha bisavó. Não, então a Tabata, que é minha... E aí você percebe que a gente faz parte de um todo. E aí que começa a acontecer... começa a acontecer é difícil, mas aí que ocorre uma coisa muito importante nas gerações, que é a quebra de ciclo. Isso, exatamente. É isso aí. Para você não repetir. Exato. Quando você toma consciência e você usa de ferramentas incríveis que hoje a gente tem, você quebra e aí não passa para o teu filho, não passa para o próximo, não passa para o próximo e assim vai. Mas essa é a maior busca. Descobrir o que dentro de você é seu e o que veio de outra pessoa. Exatamente.
Exatamente. duro, E né? isso é um mergulho. Mas eu diria o seguinte, que quando a gente baixa a guarda, as coisas, elas automaticamente elas vão se aproximando. Porque tem essa questão de ter a energia mais masculina e feminina. Todo mundo tem energia masculina e feminina, né? A Sim. questão é você dosar isso para você conseguir ter o melhor dos dois mundos. E quebrando até um tabu. E come aí, hein? Ah, é. Comeu só uma palhinha, come um lanchinho. Esse lanche é com casquinha de parmesão, é uma delícia. Não sei se você gosta. Ah, eu gosto. Vou comer esse, então. Vai Na na alface, fé, você vai hein? gostar. Hã? Na alface. Ah, mas se ficar com alface no dente, o Paulo edita. Paulo edita alface. E você tá falando dessas coisas, tá me vindo uma outra coisa na cabeça também que é importante falar pra mulher que tá ouvindo. Eu vou usar meu exemplo, porque a gente sempre fala eu, mas não é pra se promover, é porque a gente só pode falar daquilo que a gente vive. Eu não vou ficar falando do que o outro vive, porque eu não senti na pele dele. Mas na minha pele, eu fui educada e criada para ser... Eu tenho no meu perfil a independência, ser independente, mas eu fui criada para ser independente de homens ou de qualquer outra pessoa. Desde pequena. Eu fui... Maravilhoso, né? Eu fui a primeira filha, a primeira neta, então aquela coisa do primogênito, aquela figura do primogênito foi construída em mim. Então eu sempre cresci associando utilidade com amor e segurança com independência. Essas duas associações são as associações que eu mais sofro para quebrar. Por quê? A vida inteira eu fui assim, independente. E todos os meus relacionamentos, os problemas que hoje eu enxergo olhando para trás, os problemas que eu tinha nos meus relacionamentos tinha muito a ver com isso. De eu tomar frente, de eu atropelar, de eu não enxergar o outro, porque não me enxergaram lá atrás. Eu não aceitava o outro porque eu não fui aceita lá atrás. E aí, quando eu fui pedida em casamento, Tati, parece que quebrou uma muralha. Porque foi aquela cena de filme mesmo, de conto de fadas. Ele ajoelhou, pediu, abriu a caixinha com a aliança. Eu me vi naquela situação, uma situação que eu nunca tinha me visto. Nunca. Eu me via mãe, mas eu não me via esposa. Eu me via cuidadora, mas eu não me via sendo cuidada. E aí, quando ele ajoelhou e eu fiquei emocionada, foi um ano assim, parecia que era recém-casados. Foi um ano que eu tava fofa, romântica. Eu percebi que eu gostava daquilo. E eu parei para olhar e falei assim, cacete, eu gosto de ser frágil. De ser cuidado. Não frágil no sentido Sim, que eu as entendo. pessoas Não ligam. na Não na fragilidade de, ele vai me apunhalar pelas costas. Fragilidade no sentido de mostrar o meu lado sentimental. Ser vulnerável. Estar à mercê de alguém me machucar. Eu gostei dessa posição que eu nunca tinha conhecido. E tudo bem gostar. Eu demorei muito pra aceitar isso. Por isso que eu tô falando, que às vezes tem uma mulher que tá ouvindo tudo isso e fala assim, mas eu não tenho vontade de empreender. Eu gosto de ser dona de casa. Eu gosto de ser mãe. E tá ótimo. E tá tudo bem. Aham. E tá tudo bem. Por isso que é Exatamente. importante a gente trazer isso. Não é porque eu e você, nós temos esse perfil mais agressivo nos negócios e na vida profissional, que a gente também não tem um lado nosso que gosta disso. E tem mulheres que esse lado prevalece. De ficar em casa, de cuidar do outro. Aí entra até o que a gente estava falando antes do podcast, que o Paulo brigou com a gente, porque era pra gente falar durante a gravação. Eu fiz curso de doula para ser doula de uma tia minha que fez tratamento, foi fertilização assistida, foi gravidez assistida, e ela teve bebê com 47 anos. Eu já sou apaixonada pela maternidade. Ela era super workaholic que nem eu. Falei, putz, eu quero vivenciar isso do lado dela. Fui fazer curso de doula. E doula, o termo doula significa mulher que cuida. E eu aprendi tanto nesse curso de doula, além do parto. Foi mais dessa coisa do cuidado, porque eu acho que é aí que a gente entende o porquê a maternidade foi feita para a mulher. Esse lado como que eu posso dizer? Não um lado só de eu como cuidadora, mas é como se eu cuidasse e aquilo reverberasse diretamente em mim, independentemente de servir o outro. O que eu quero dizer? Eu fiz o curso de doula, acompanhei ela no parto, eu vi o milagre da vida acontecer de pertinho, que é uma sensação, assim, incrível. Vivenciei o parto da minha prima. Aí na escola, até na aula, não sei o que foram falar, porque teve uma das aulas que eu faltei e mandei substituto, porque eu fui fazer o parto da minha prima. Minha prima entrou em trabalho de parto, não tinha como programar. Saí correndo.
E falaram para as crianças que eu tinha... Para as crianças, para meus tchucos, se eles estiverem ouvindo a Pro, não é crianças, meus adolescentes, aborrecentes, que eu tinha ido fazer o parto da minha prima. E até eu explicar para eles o que era a doula, que agora eles brincam. Falam, a Pro, o hobby da Pro é ser parteira. Uhum. Quase isso. Foi vivenciando... E que é sensacional, né? É voltar para as origens. É voltar para as origens. Uhum. Eu não sei te quantificar os insights que eu tive durante um parto que não tem nada a ver com a medicina em si. Tem a ver com o meu amor pela medicina. Eu desisti lá no passado, foi ter um gostinho ali da vida que eu poderia ter tido, eu acho. Que eu queria ir para esse lado da obstetrícia. Mas você olhar aquilo acontecer, o comportamento da mãe, o comportamento do pai, que no caso foram casais heterossexuais que tiveram um bebê. Então, eu vi muito bem a postura ali de mãe, e o papel de cada pai, o papel de cada um. São pessoas completamente diferentes. Um casal que eu vivenciei lá, a mãe era muito igual eu, e o pai era muito igual ao meu marido. Uhum. Assim, parece que é até meio invertido. Iniciativa e sistemática é a mãe. Isso é ressonância, né? É um negócio doido. Não, o campo, a gente chama, né? O campo. Você falou ressonância, é tudo termo técnico, eu não entendo. Mas foi bizarro. Uhum. E isso é um natural da mulher que muitas vezes a gente só consegue resgatar a hora que a gente olha para trás, que é o que você tá falando, olhar para as origens, olhar para a história. É um negócio meio doido, assim, e não é algo que vem com a gente. A sociedade molda a gente, e para sair dessa casca que é difícil. Exato. Eu gosto de dizer que a saída é para dentro. Pode saída é para dentro. Sim. Né? E agora você me colocando isso, vieram várias coisas na minha cabeça, né? Entre elas que, no fundo, nesse momento, você se reconectou com o teu feminino. Sim. Com o feminino. Né? E nessa loucura do dia a dia, da gente estar mais para fora do que para dentro, a gente se desconectou desse feminino. E eu gosto de puxar assim, essas questões da ancestralidade, né? A gente nunca mais reverenciou a lua. A gente nunca mais prestou atenção nos nossos próprios ciclos. A gente nunca mais pesou... Você entende assim? O feminino, ele é linkado à lua. O noturno, todos os seus ciclos, assim, né? Então, com o tempo, foi passando, a gente foi se desconectando. A mulher era maga, e por isso que tantas foram queimadas na fogueira, porque elas tinham a intuição apurada, elas eram mais conectadas com as questões, assim. Eram porque elas eram... Não, é porque elas comandavam ervas, elas comandavam as alquimias. A natureza. Ela curava, porque elas entendiam a natureza. Isso, para mim, hoje... Um tempo atrás não fazia sentido, tá, Tabs? Hoje, para mim, faz mais sentido do que nunca. A mulher, quando ela se distanciou deste poder feminino, o poder de cura através das ervas, da alquimia. A mulher cozinha, ela manipula. Tem alimentos que despertam XYZ em você. Você conhece isso? Pois as nossas ancestrais conheciam e manipulavam isso muito bem. Né? Então, essa questão das bruxas, né, que a gente brinca, né, tudo mais, a gente foi se afastando tanto dessa essência do feminino que a gente acabou se aproximando tanto da essência masculina que agora uma das grandes questões é a gente conseguir ter o respeito enquanto mulher levando em consideração o feminino. Por quê? Porque aí a tendência é você masculinizar a sua liderança, é você masculinizar o seu posicionamento, é você não ser frágil porque, né? Você entende? Então, assim, ó, resgatar o respeito baseado na valorização do feminino é diferente de você ter o respeito baseado numa energia masculina, né? Então, por exemplo, quando a gente começa agora, você falando das parteiras, eu também tive uma experiência fantástica, eu tive o privilégio de conseguir trazer a Laura num parto natural, né? Então, isso é... Você conhece uma força que... É absurda. Então, quando alguém, assim, chega e diz assim, não, Tati, deixa que eu te ajudo a fazer esse parto aqui, eu vou cortar, puxar o bebê. Eu falei, não... Eu sei como trazer uma criança ao mundo, eu tenho essa potência. Meu corpo ele foi projetado para isso. Até que ele diga o contrário e eu realmente porque consiga... acontece, as mulheres têm que se perdoar quando acontecer. E graças a Deus a cesariana tá aí para salvar vidas, acontecem. Né? E resgatar bebês, né? Que nem me diz meu obstetra, todos os bebês saem rosinha.
né? Porque a gente tem o avanço da tecnologia e da medicina, mas enquanto isso, deixa eu viver isso, deixa eu sentir essa dor, deixa eu ver o que é o meu corpo funcionando. É uma coisa fantástica, porque depois eu passei por esse processo, ele de fato foi transformador, porque assim, ó, eu tenho uma frase que eu falo e que as meninas adoram dizer assim, ó, para quem tem o poder de trazer a vida, não existe nada que seja impossível. Nada, você simplesmente traz a vida. Você tá entendendo? Você simplesmente faz isso aqui acontecer. Você gera e traz ao mundo. Não fosse isso, a gente não seguiria no nosso progresso espiritual, enfim, como você quiser. Sim. Mas esse resgate do feminino não tem nada a ver com fragilidade, né? Tem a ver com autonomia, de tomar para si o que é nosso e que a gente perdeu ao longo do tempo. E, no meu ponto de vista, isso vem fragilizando. Isso não me torna uma Tati mais fraca, pelo contrário. Isso me torna uma Tati muito mais forte, porque é toda a minha potência colocada. Então, quando eu paro, falo com a lua, puxo a minha intuição, quando eu consigo... Sabe esse sexto sentido? Essas coisas todas que a gente tinha, a gente foi deixando de lado para a gente se tornar mais competitivo. E isso, levando em conta que até no passado, as mulheres elas não poderiam tomar a frente de certas situações, mas muitos homens só realizaram o que realizaram por ouvir mulheres. Exato. Eu ouvi a intuição das mulheres. Claro. Lá, não preciso nem... Eu tô assistindo... Tô na fase do seriado de vikings, de bárbaros. Todos eles tinham a xamã ali, ou um oráculo. Todas elas são mulheres. São as mulheres que guiavam aqui, ali a situação. Na alquimia. E a mulher, aí agora em defesa das mulheres, eu vou falar. E a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Gente, por que o homem não consegue fazer? Isso é uma questão. Natural. Isso é uma questão que a gente estava colocando, inclusive nessa discussão que a gente estava tendo no último curso, né? A mulher, ela tem essa habilidade de fazer um monte de coisa, mas no momento em que ela faz tudo, o homem já não sabe mais qual é o papel dele. Porque qual é o papel dele, então, se a mulher faz tudo? E esse jogo entre eu sei que eu posso fazer tudo, mas calma. Não precisa fazer. Qual é o espaço do outro nessa relação? Sim. Porque se você faz tudo, então tá. Então... mas aí entra aquela discussão, né, Tati? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, tem mulher que justifica isso porque fala que só tem homem bosta, homem mole. E tem mulher que fala que é o contrário. Que assim, foram os homens moles que fizeram as mulheres duras e as mulheres... Ou não, foram as mulheres duras que acomodaram os homens a se tornarem moles. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Isso renderia uma grande discussão, né? O que me pega é a questão do que faz sentido para você. O que faz sentido para você? Se dessa forma você está tendo relacionamentos saudáveis, está? O seu casamento está ok? Então tá tudo bem. Se funciona, tá bom. Se funciona dessa forma, tá tudo bem. Agora, se não tá funcionando, é legal parar para dar uma refletida do porquê. Né? Eu gosto muito de trabalhar com esse mecanismo dos nossos papéis sociais. Né? Uma outra coisa que eu digo assim, nossa, Tati, então, você não é defensora das mulheres. Não, eu sou total, eu quero mulher em cargo de liderança, eu faço esse movimento. Eu acho que no mundo do trabalho a gente tem que ter um equilíbrio fundamental. O que eu não sinto positivo é a mulher assumir cargos de liderança tendo que se masculinizar para conseguir alcançar esse cargo. E o grande movimento, e hoje as coisas estão sedimentadas nesse sentido de que se você não for assim, se você não for assado, você não tem esse espaço, é esse tipo de coisa e processo e crença das organizações que precisam ser quebradas, né? A gente não precisa ter uma mulher que seja um homem na liderança, a gente quer uma mulher na liderança. Por quê? Porque as competências femininas na liderança são diferentes de competências femininas de homens na liderança. Né? Então, a mulher é mais colaborativa, ela quer que todo mundo se dê bem. Então, ela vai gerir grupos e times de uma forma completamente diferente. Né? Então, é esse tipo de relação que eu começo a fazer, né? Entre homem e mulher. Não existe... Isso entra também... Aí a maternidade volta pro assunto, né? Que é até o motivo pelo qual há tanta desigualdade em emprego. Porque fala, o chefe não contrata a mulher porque ela sai de licença maternidade. A mulher não pode ter um posto alto na empresa, porque se ela sair de licença maternidade, quem que vai assumir no lugar? Isso é doente. É aí que tá o problema, né? Isso é a doença.
eu digo doença assim no sentido... essa é uma questão que precisa ser discutida. E é isso que a mulher Porque se a mulher se masculinizando, né? É isso que você Exato. diz, ela querer criar uma postura ali masculina para justificar que não, com ela é mulher, mas não vai passar por esses problemas. Exato. E agora, assim, e até esse gestor, esse diretor, esse presidente tomar consciência de que se não fosse uma mulher a gerar ele, nem a empresa existiria... Né? Então, é um absurdo você punir, quase como se fosse isso, né? Você punir a peça-chave da engrenagem toda, que é a mulher trazer ao mundo. Sim. Né? Então, antes de se masculinizar, existem várias questões de base que precisam ser trabalhadas para que essa transformação, de fato, aconteça de uma forma mais tranquila, né? Sim. E essa que você coloca é uma delas. A licença. Por exemplo, na experiência que eu tive no Canadá, do tempo que eu morei no Canadá, lá existe uma licença maternidade e paternidade por 1 ano. Então, o casal, ele entra num acordo, eles podem tirar 1 ano de licença. E aí, se os 3 primeiros... como eles vão organizar esse 1 ano, é com eles. Então, por exemplo, se os 2 querem tirar juntos 6 meses, eles tiram juntos. Se a mulher quer tirar 9 meses e o pai quer tirar 2... E aí, isso vai sendo articulado. Por quê? Porque é uma equipe fundamental que o pai esteja ali. E eu tive esse privilégio, sabe? De ter o pai da minha filha... o tempo todo ali. É outro universo, né? Um pai não substitui uma mãe. São coisas completamente diferentes e necessárias e complementares. Então, no Canadá, eles já têm um outro tipo de perspectiva de olhar essa situação de uma forma diferente, né? Aqui a gente ainda também está nos nossos trabalhos, né? Mas o que mais me bate hoje, e eu vou dizer, Tabs, assim, ó, isso não é uma coisa que há anos me acompanha. Isso foram coisas que aos poucos eu fui percebendo. Quanto mais a gente se distancia do feminino, menos a gente se torna potente. Menos. E isso não quer dizer que os meus negócios não deem certo, isso não quer dizer que eu não ganho dinheiro, isso não quer dizer que... Não quer dizer nada disso. Né? Mas a gente ter consciência de que cada um tem um papel complementar. Sim. É fantástico. Porque é uma engrenagem, essa é a engrenagem. né? Exato, eu ia usar a mesma palavra. Essa é a engrenagem, né? Então, não... E esse espírito de competição... ele deveria ser substituído por um espírito de cooperação. Será que é por isso que tem muita mulher que vai para o empreendedorismo para ser autônoma mesmo, profissional liberal? Não só empreendedorismo no sentido de perfil empreendedor dentro de uma empresa grande, que é para minar esse tipo de situação, não precisar passar por esse tipo de provação dentro de uma empresa, porque ela é dona de si mesma? Olha, o grande motivo das mulheres entrarem no empreendedorismo por pesquisa e etc e tal, o grande é a independência financeira. Esse é o carro-chefe, né? No público que eu trabalho, que normalmente estão em transição de carreira. É uma mulher que vem numa potência, mas ela chega e diz assim... não faz mais sentido para mim. Não é o que eu quero. Não faz mais sentido isso para mim. Então, olha só que triste isso. As organizações, às vezes, perdem mulheres fantásticas porque essas mulheres não se submetem mais a esse tipo de tratamento e esse tipo de vida. E não teve uma abertura para ressignificar o que ela faz ali. Exato. Então, como não houve essa abertura, ela disse, não, eu quero a minha vida nos meus termos. E isso é doentio. Eu ter que escolher entre levar meu filho no pediatra ou ter que ficar até as 22 horas na empresa, não é bacana, né? Então, hoje, eu tenho muitas que estão em 2 momentos. Ou cansaram completamente da loucura multinacional, ganhando super bem. E, nossa, arrasando, foi embora, entendeu? Chega um momento que aquilo para de fazer sentido. E outras que estão na transição que me tornei mãe. E agora, eu quero a vida em outros termos. Eu quero estar mais perto dos meus filhos, ainda que seja trabalhando. Né? Exato. E aí, muitas vão dizer, nossa, essa mulher é muito fraca, né? Ela optou fazer isso, ela deveria seguir lá, arrasando, fazendo coisa... Não, gente, não é assim que funciona. O que faz sentido para você, nos teus termos. Não interessa o que está em volta. Né? Você balizar a tua vida em função do que está no externo é de uma pobreza que não tem limite. É sobre os teus termos. E aí o que acontece? Aí vem mulher que estava lá trabalhando, virou mãe, resolveu empreender. Por quê? Porque ela quer ter mais tempo com a criança, porque ela quer estar mais em casa, porque ela quer estar mais presente na educação do filho e ficar rica.
tocando o negócio dela, entendeu? Então, assim, eu sou mãe, eu tô em casa, eu tô rica e tá tudo bem. Né? E os negócios explodindo e, meu Deus do céu, sabe? Então, porque assim, aí entra numa outra polêmica, que as pessoas associam volume de trabalho com riqueza. Isso de fato não tem a ver. necessariamente existe, né? No começo eu arrisco a dizer que tem, porque você com o volume você ganha experiência, aprende pra caramba, pra aperfeiçoar e meio que aparando as arestas até você melhorar a qualidade daquilo que você faz. Mas não porque eu trabalho 30 horas no dia, eu vou ser mais rica do que uma pessoa que trabalha 4 horas por dia. Não necessariamente, né? Sim. Não necessariamente. Isso tem a ver com a forma, a inteligência que você usa para trabalhar. Porque existem dois aspectos. Ou você está no operacional ou você está no estratégico. Se você está no operacional, é claro que você vai depender de mais tempo para ficar na função. É postar, é entrar em contato com o cliente. Eu empreendedor, né? Sim, o tempo todo. É o tempo 24 todo. horas. Isso faz sentido? Faz sentido. Por um tempo, com certeza, né? Mas, por exemplo, assim, ó, eu acompanho profissionais que dizem assim, não, vocês precisam fazer tudo. Vocês têm que ser aqui posta, você tem que fazer não sei o quê, você tem que fazer isso, aquilo, vocês têm que fazer em tudo. Eu chego para essa mulher e digo, você é mãe? Sou. Quantos filhos você tem? 3. Aí você quer fazer tudo. Se você puder, meu bem, delega. Tem como pagar? Delega, porque senão você vai ficar frustrada. E se não tem como pagar, vou fazer só insert. Faz parcerias. E faça mais para pagar, mas não ver o prestador de serviço e o terceiro como perda de dinheiro. Não, é investimento. Para você livrar o seu tempo para fazer mais dinheiro. Exato. E assim vai. Então, assim, eu acompanho vários que dizem assim, não, você tem que ir lá, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Quando essa mulher chega para mim, cansada, com filhos, querendo tirar o negócio dela do papel, a minha primeira pergunta é, você tem condições de investir nisso? Tenho. Então, invista. Invista porque se você fizer tudo sozinha, não vai sair bom, porque você tem que dar conta de muita coisa. Segundo, vai demorar mais para você chegar onde você quer chegar. E terceiro, no meio do caminho, tu tá frustrada. Tu frustrou, por quê? Porque é cansativo, é demorado, é tudo. Delega. A mulher tem que aprender a delegar. Ela não é a rainha da cocada preta, não entendeu? ser controladora. Mas eu vou dizer Delega. que eu tenho um certo problema com delegar. Porque por muito tempo, depois de tanto tempo tendo que se virar sozinha, a gente fica mal acostumado. A gente cria uma certa insegurança de delegar algo para a pessoa e ela não fazer com a mesma atenção e carinho que você faria. E acaba dando um trabalho dobrado. E olha, para quem estiver ouvindo e se identificando, isso vai acontecer no começo. Até você criar uma equipe que você consiga acertar. Você vai tomar na cabeça. Eu já tive assistentes aqui que perderam prazo. Já tive assistentes que venderam peças minhas para outros advogados, de má fé mesmo, que trazia trabalho de outros ou empregadores para fazer no ambiente de trabalho aqui. Já tive de um monte de situações que não me transformaram numa chefe carrasca. Eu fui lutando até encontrar a equipe que eu tenho hoje. E é uma coisa importante de se colocar, porque as pessoas acham que, tipo, 1, 2, 3 não deu certo, não dá. Melhor eu fazer. Não, isso é uma construção. É a mesma coisa. Opa, perdão. Não, imagina, pode falar. Não, é a mesma coisa. Por exemplo, assim, nossa, Tati, que legal, né? Agora você tem essa mentoria que você dá. Sim, mas eu tô com 40. A minha primeira sala de aula que eu entrei e assumi a sala de aula, eu tinha 24. Com 27, eu assumi a coordenação do curso de graduação de uma universidade muito legal. Aos 27, eu tô com 40. Não foi de um dia para outro, sabe? Não foi de ontem. Não foi de ontem, né? E isso é uma coisa muito interessante. Quando a mulher chega para mim e diz assim, Tati, eu estou começando do zero agora. Me ajuda porque eu tô do zero. Eu falei, meu bem, você não está no zero nem Nunca. aqui e nem em lugar nenhum. A sua vida já aconteceu, você não está do zero. Você só vai reorganizar tudo que você viveu focando em uma outra coisa. Agora, do zero, se existe alguém que não está do zero aqui, somos nós, né? Porque a gente já teve uma caminhada muito grande. Então, esse tipo de coisa que fica, esses limitadores que a gente vem trazendo. Mas agora eu vem sou do desde a escola, zero. sabia? Agora eu vou começar tudo de novo. Isso vem da escola, esse casamento Tati. não deu certo porque deu divórcio. Deu certo até agora.
Como não deu certo? Deu, Porque mas não não foi dá pra mais. vida toda, mas ele deu certo até agora. Sabe essas coisas que a gente vem trazendo como Vem se... da escola. Eu tô vendo isso agora lá no ensino médio, que nem a gente, às vezes eu faço umas dinâmicas com eles pra entender mais essa parte vocacional deles, Ah, isso é dar muito uma certa bom. orientação. Legal, isso é muito bom. É muito importante pra eles. Inclusive, a gente podia até conversar de eu te levar lá pra bater um papo com eles, né? Podia, né? Podia, né? Não me deixa esquecer. Voltar pra minha casa primeira. Então, pois é. Mas aí vai voltar pra voltar mesmo, não é nem faculdade, é escola. É outra pegada. Eles falaram pra mim, mas porque eles me perguntaram o que eu fazia. E eu fui dando o caminho das pedras. Porque, Tati, eu não sei se você sabe, mas eu vendi churros, dei aula de dança de salão, fiz umas coisas nada a ver com nada. Que hoje eu olho pra trás e eu entendo o porquê de cada coisa. Foi a dança que me deu a cara de pau. É isso aí. Foi o vender isso. os churros que me deu humildade. Foi cada etapa da minha carreira teve o porquê. E aí eles falaram assim, mas você não sente que você perdeu tempo? Eu falei, gente, perdeu tempo por quê? Quem que tá contando tempo? Eu vou morrer amanhã? Se amanhã ou depois... E eu falo que amanhã ou depois, quando meus filhos estiverem crescidos, a minha ideia é fazer minha faculdade de medicina. A hora que meus filhos já tiverem pra vida, é fazer. Ah, não, mas você já vai estar muito velha? Depende. Se eu souber que eu vou morrer no ano seguinte, é uma história, mas é que a gente tava até brincando antes do podcast. Eu não sei quando eu vou morrer. Nunca é tarde. Ai, pra recomeçar. Recomeçar, talvez, uma trilha num novo caminho, sim, mas não é do zero, Mas que nem você tá falando. nunca do zero. E isso que você coloca é fantástico, porque, por exemplo, quando as mulheres entram na mentoria, eu digo, olha, agora a gente vai fazer sua autobiografia. Ela, nossa, Tati, mas o que tem a ver a autobiografia com o negócio? Eu falei, porque muitas das respostas estão na tua história. Sim. E a gente vai ter que revisitá-la. Com todas as dores, com tudo que você passou, com todas as tuas vitórias, com todos os talentos que você desenvolveu, com tudo que você abriu mão, com tudo que você desenvolveu pessoalmente e profissionalmente. Tá tudo lá. A questão é que a gente passa batido e não dá a atenção necessária para a questão da nossa história. E aí, junto com isso, trabalhar a questão da personalidade, né? Do porquê que eu me comporto dessa forma. Quais são os gatilhos que me fazem? O que me bloqueia? Quais são minhas travas? Tudo tá lá. Então, olhar para dentro é o primeiro passo para você conseguir servir para fora. Ai, você tá me falando essas coisas, queria voltar no tempo. Porque no mês da mulher, lá na escola, eu agitei com o pessoal da coordenação algumas palestras estratégicas. Então, levei uma advogada criminalista para falar sobre assédio. Aí, levei uma outra fisioterapeuta especializada em autoimagem para falar sobre distorção de autoimagem. Putz, se eu tivesse conhecido, eu ia te levado para falar de empreendedorismo feminino. Pronto, mas aí a gente já tem pro próximo ano. Não precisa nem esperar o próximo ano, nós vamos marcar. Porque essa meninada, ela precisa, eles são muito... Que nem falam, é que a gente saiu de uma geração... A gente tá numa geração de transição ainda, né? A gente saiu de uma geração que a mulher era do lar e o pai era o provedor. Aí a gente tá numa geração que as mulheres, elas estão brigando até demais pela posição delas e tá virando alguns movimentos tá virando uma bagunça porque elas não estão se encontrando. E tá vindo uma geração completamente diferente. As minhas alunas do ensino médio me fazem algumas perguntas assim que elas não conseguem entender por que tinha essa diferença entre homem e mulher antes. Hoje está muito mais tranquilo. Hoje está muito mais comum para elas. E essa coisa de quebrar ciclos é importante até nesse meio acadêmico. Porque elas me perguntam... A maior parte das professoras, na minha época, eram mulheres. Sim, a minha também. Hoje em dia, é 50%, 50%. Aí elas me perguntam, mas você é advogada, por que você está dando aula? Você não quer ter filhos? Você não vai ter filhos? É porque ainda tem essa uma curiosidade. É uma coisa, né? Ou. Eu não gosto muito do eles não entendem. Eu gosto do esse e esse em cada medida, né? Em cada o que tom. eu brinquei com eles. Eu falei assim, eu sou mulher, do verbo ser. E eu estou advogada. Eu estou empresariando. Exato. É o estar. O estar muda, o ser não. Exato, total. E essa cabeça, elas apesar de para elas serem naturais, é natural, porque para elas as mães trabalham, elas estão meio com a cabeça, é uma incógnita ali do que, o porquê que tanta mulher quer se provar. O que acontecia no passado? A mulher não podia trabalhar, só isso? Elas não conseguem enxergar, porque elas não vivenciam esse tipo de diferença
na vida delas, na escola. E esse trabalho que você está fazendo de mentoria é muito, muito importante até para esses casos, que muitas vezes vai entrar numa empresa com mulheres mais velhas, vai ver certos movimentos e não vai entender nada. Isso me faz recordar o meu pai foi por muito tempo funcionário público federal. E teve um momento em que eles tiveram a digitalização dos processos. Até agora tá nessa a função. E eu me recordo muito bem ele falando, nossa, que difícil. Claro, imagina, ele veio assim numa época em que tudo era no papel, tudo era na assinatura. Que agora era tudo com um clique, difícil. com não sei o que. É muito diferente, né? Ainda há um tempo atrás eu estava dando uma palestra sobre a questão dos negócios digitais e eu estava com um público gigantesco assim na frente e eu perguntei, vocês já se deram conta que nós somos a última geração que viu o mundo sem internet? Sim. Isso é game change. A gente viu antes e depois. Essa galera que está vindo não teve essa experiência. Para eles, sempre foi assim. Eu ainda perguntava, quem aqui levantou para trocar o canal da TV? O pessoal, pois é, mas essa geração não sabe nem o que é isso. Então, assim, é um outro momento, né? E agora você diz, a geração, ela vem ressoando tudo isso que para elas não faz mais sentido. E mesmo assim trazem, por isso que é importante quebrar ciclos. Porque muitas coisas que eles fazem lá é no estilo papagaio, de repetir. Tem perguntas que elas me fazem que eu falo, mas presta atenção no que você tá me perguntando. Você viu isso acontecer aqui na escola? Não, é que minha mãe, minha tia, minha avó, é sempre assim. É isso. É bizarro, né? É um trabalho, né, de conjunto ali, porque não é só escola, não é só família, e daqui a pouco é a pessoa com que você resolve passar o resto da tua vida, né? Tudo isso influencia a forma com que você vai ver o mundo. Cada um tem os seus óculos, né? Os óculos de ver a vida, essa lente ela é graduada conforme as tuas experiências, conforme o que você viveu, conforme os desafios que você teve na vida. Então, obrigar o outro a enxergar o mundo como você é completamente injusto, porque o óculos dele é completamente diferente do seu. Sim. Cada um com o seu óculos, respeitando o óculos do outro e entendendo que está todo mundo olhando o mesmo mundo, só que de uma forma um pouquinho diferente. São mundos, são mini mundos dentro de cada um, né? Exato, e que aí cada um tem o seu papel de contribuir para fazer isso para um próximo nível. Com certeza. E Tati, tenho que ir pro fim, porque eles já tiraram. Quando eles tiram o lanchinho, é um sinal para eu calar a boca. Ah, é? Ah, a Fê já tá terminando. Que é porque eu tô tendo que ir pro fim. Gente, sabe qual é a sensação que eu tenho? É que a gente vai começar a falar agora sobre negócios. Porque a gente foi dizer agora que vai começar o podcast, gente. Quanto tempo deu? Eu não sei. Eu não vejo passar também, eu me divirto. Me divirto. Quando eu falo que pra mim... A gente falou de muita coisa, porque eu tô achando que a gente falou... Ixi, a gente rodou. A gente falou até de bruxaria natural aqui. É sério? A gente chegou nisso? Caramba! A gente falou, mas que eu queria falar muito mais, que a gente vai continuar conversando na hora que essa câmera desligar. Eu já não falo que eu não nego. A gente nem falou de negócios, gente. Eu achei que fosse... É sempre assim, né? É sempre assim. Mas é gostoso, porque o podcast, ele veio pra isso, sabe? Pra tirar essa pressão daquilo brifado, daquilo ensaiado. Eu trago pessoas aqui. Eu trago histórias. Eu não trago conteúdo. Conteúdo o pessoal vai pro Google. É verdade, verdade. Cada caminhada é uma caminhada. Ó, eu trouxe uma coisa pra você. Ih, lá vem. Não, mas é uma coisa legal. É uma coisa inspiradora. Já que você gosta de histórias, eu vou te deixar aqui um livro. Ih, livro, amo. Eu sou louca dos livros. Um livro. Olá, que lindo. Esse foi um livro que eu e mais 21 mulheres contamos a nossa história da trajetória empreendedora da nossa vida. Tô arrepiada, pode filmar. Olha. Arranhado da gata, tá? Não fui eu que me estrupiei inteira. Então, aqui você vai ter histórias de mulheres reais. Que legal. De histórias reais de mulheres que ousaram empreender e abraçaram tudo que tem de bom, tudo que tem de desafio nessa caminhada, né? Caramba. E fizeram as suas descobertas, tá bom? Obrigada. Nossa, Deixo aqui, ó, um recadinho. É isso que eu ia pedir pra você escrever. Já deixei um recado. Justo pra quem você tá dando um livro desse? Obrigada, meu amor. Foi uma honra te receber. E eu vou pra uma pergunta final. Minha mão tá gelada. Vou pra uma pergunta final. Vamos lá. Obrigada de novo. Eu amei. E eu amo ler. Que bom. Eu tô só louca dos livros. Leia todas as histórias. Cada uma traz eu coleciono histórias aqui. Vai ser uma delícia ler sobre elas. Vai ser muito incrível. Obrigada. Se existisse uma lei, Tati Reis
seria sobre o quê? Nossa, uma lei? É porque o tema é direito, canal é de direito, a gente tem que puxar sardinha pro ramo, né? Entendi. Eu acredito que eu teria a lei do respeito. E como seria essa lei do respeito? Cada um respeitando a ideia do outro, o espaço do outro. E nada que você fosse fazer poderia contrariar a seguinte lógica. A seguinte lógica. Uma lógica que já é batida há muito tempo. Você gostaria que fizessem isso com você? Se a resposta for não, você está contrariando a lei do respeito. Tá. Porque isso é um pouco... Uau, primeiro. Segundo, que isso é muito de pessoa para pessoa, né? E a lei, para ela ser aplicada para todo mundo, ela teria que impor ali que necessariamente essa pergunta teria que ser respondida. É isso. Pra saber até onde... Porque às vezes eu faço algo que eu não sei que eu tô ferindo a liberdade da outra pessoa, que eu tô ultrapassando os limites da outra pessoa. Sim. Eu não faço por mal. Teria uma segunda chance na sua lei ou não? Eu acredito que sim, Porque eu dependendo não do tenho teu como nível de saber se eu consciência. desrespeitei, né? E sim. aí, vendo que desrespeitei, qual seria a pena? A pena para quem desrespeitou, Sim. trazer para consciência. Sabe uma coisa meio... vou te trazer aqui para a escola da consciência, vamos fazer tudo de novo? Para a gente conseguir... Agora, sendo bem idealista, né? A gente conseguir fazer com que todo mundo tivesse a chance de enxergar além dos muros. Porque muitas vezes, como você falou, as pessoas fazem as coisas sem ter a intenção de. E isso muito em função dela ter um grau de consciência até tal local. Até tal lugar. Então, por exemplo, o meu grau de consciência vai até aqui porque eu consegui viver tudo isso aqui. O grau de consciência de uma outra pessoa pode não estar aqui. Isso. E ela não... né? É isso que você está colocando, né? Isso. E ela não necessariamente entende que está fazendo mal para alguém. Isso. E se não há intenção, há mal... Então, Fica o questionamento. Esse é o problema do Código Penal brasileiro. Porque tem pouquíssimos crimes, assim, cabem em uma mão os crimes que se consomem, que se concluem na intenção. Entendi. A maioria é no resultado. Entendi. Sabe que isso me fez lembrar de uma outra coisa, né? Do quanto esses processos de constelação familiar têm ajudado na resolução dos casos jurídicos. E eu tenho acompanhado casos fantásticos, Sim, assim, que é direito sistêmico que eles falam. Exato. É excelente. Então, assim, mais uma vez, né? A gente criando um mecanismo de trazer as pessoas para a consciência para resolver os problemas, né? Então, quando eu me pego... E aí, essa pessoa que errou faz o quê? É punida? Quem sabe trazer para um sistêmico... para uma possibilidade ali. Onde ela possa trazer consciência, assumir a responsabilidade dela, perceber que errou e não fazer o quê? Então vamos... Que é o que você está falando, não fazer o quê? Quebrar ciclos, né? Quebrar o ciclo e não seguir adiante. Vamos substituir a máquina da mentira pela constelação familiar. No direito, eu tô vendo transformações incríveis que não só acabam transformando a pessoa que cometeu aquele delito, mas o pai, não a nem mãe, muito o além. irmão... As empresas que estão fazendo isso... Já... Nossa, tem muito departamento de gestão de pessoas que está incorporando isso. Que é a constelação corporativa. Exato. É incrível. É incrível. Então, assim, se você me dissesse, a pena é essa. Vai ter que passar por um processo desse. Vai lá essa pra constelação. A pena. Vai pra constelação para conseguir trabalhar isso. Bem isso. Tati, esse tecido ele vai ser estendido no meu outro estúdio que está sendo construído. Uau, e já gostei. O meu tesouro dentro do meu baú são meus convidados. Todos eles assinaram aqui. Eu peguei um cantinho, honra. se você quiser pegar outro canto. Tá lindo. Vai ser uma honra aí pra mim. Você fazer um recadinho, pode ser só uma assinatura, desde que tenha a data de hoje. A única coisa que eu te peço. Combinado. Por favor. E pra você que curtiu aqui o papo com a Tati, quer falar com ela a respeito da mentoria e de todo o serviço que ela presta aí para a sociedade num todo, o @, dela é tatianereis.oficial. Falei certo? É isso aí. Pode seguir ela e a gente também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, nosso canal no YouTube. Eu não sei por onde o pessoal tá ouvindo a gente. Se tá no Spotify, não tá nem vendo a gente, só tá ouvindo. Escutando.
E vai ser uma honra te receber aqui. Foi uma honra te receber aqui. Vai ser uma honra ter seu recadinho no meu tecido de coração. Pode ir anotando aí, que eu vou ficar falando enquanto isso. Eu já vou aproveitar e agradecer o convite. Mais uma vez, eu fico muito feliz da minha vida me conduzir para pessoas que fazem os seus movimentos e que esses movimentos transformam outras vidas numa corrente infinita, assim. Ah, eu digo mesmo. Eu tenho esse grande privilégio. Algumas pessoas dizem que eu tenho sorte. Eu prefiro pensar que eu tenho ressonância. Então, o meu desejo é que você siga a tua caminhada aí, transformando agora muitas outras vidas nesse novo negócio que você está encabeçando e que essas pessoas possam impactar outras pessoas e outras e outras e a gente seguir aí numa corrente de fazer as pessoas autênticas, botarem a sua autenticidade para fora e servirem o mundo da melhor forma possível. Falar de autenticidade, espontaneidade é comigo mesmo. Ainda que nesse podcast a gente não falou de cocô. Né? Eu que agradeço, Tati. Obrigada de mesmo, coração. viu? O papo foi super válido, a amizade foi super válida. Pronto, também. Agora a gente vai começar. Agora desliga as câmeras e a gente vai fazer negócio. A gente vai fazer negócio, vou ficar falando por 5 horas aqui. É verdade. Porque realmente, assim, é muito legal. Eu gosto de ser contrariada. Da mesma forma que eu recebi o presidente da UAB aqui em um momento que eu era contra muita coisa que eu vivi dentro da UAB, ele veio e quebrou tudo isso. Ele me deu uma rasteira e eu caí feliz de ver que as coisas mudaram. Na que humildade, não tá. né? Com certeza. Eu tenho uma experiência lá atrás. Hoje é outra situação. E ele foi muito solícito e um amor de pessoa. Abriu portas pra mim e gosta do meu projeto e aposta no meu projeto. Então, isso pra mim vale muito mais. Assim como te receber, falar do empreendedorismo, que eu tinha essa coisa de eu sou cercada de homens porque eu me dou melhor com homens. E você veio e quebrou isso pra mim. Lógico, eu tenho amigas mulheres, amo minhas amigas mulheres, né? Deixar claro, porque fica aquela coisa de você é contra a mulher, empreendedora? Não. Eu tenho negócios com mulheres, mas é a minoria. E é muito bom saber que você tá vindo como uma porta-voz dessas mulheres que aceitam esse tipo de empreitada em conjunto. Digo todas as palavras que você disse pra mim, digo pra você também. Obrigada. Que você continue mudando vidas, empoderando as mulheres, fazendo dessa sociedade melhor, mais equilibrada. Não totalmente equilibrada, porque a gente falou que não dá. Cada um dos seus papéis. Cada um do seu papel, mas que seja melhor. E desejo que, assim, a Laura venha... A Laura, né? Sua filha? Laurinha. Venha mulher pra provar... Exato. Que ela não vai precisar nem quebrar ciclo, porque a mãe dela já veio perfeita. Né? Muito obrigada, viu? Obrigada de mesmo. Coração. Foi Vamos uma honra. fazer um recado. Escreva aí o recadinho. Ai, que honra, gente. Eu não vejo a hora de ter o botar estúdio. Isso bem bonito, assim, todo mundo. E eu vou ler tudo de novo, de novo, de novo. Ah, a Letícia foi a primeira mulher que veio, né? Ela é designer de sobrancelha e vende cursos online também. Incrível. Ela até desenhou uma sobrancelhinha. Ela que fazia minha sobrancelha no passado. Lê, preciso voltar. Só tem mulheres incríveis nesse tecido. Homens também, só convidado. Esse podcast aí tá fora de sério. E volto a dizer, hein? E para você que ouviu eu falar do curso de cálculo trabalhista, fique de olho nas nossas redes sociais. A gente vai liberar o link para compra do curso. São vagas limitadas, então tem que olhar, porque eu quero atender com muito carinho e zelo todos os nossos alunos. E é isso. Muito obrigada, viu, Tati? Imagina, foi um grande prazer. Adorei mesmo. Valeu todos os momentos em que eu tive aí no trânsito para chegar até aqui. Nem fale. Foi uma delícia. Vou voltar assim, vai bater rapidão até chegar a São Paulo. A gente vai comer mais, porque a gente ficou falando tanto que comeu pouco. Mesmo, é verdade. Obrigada, Obrigada, querida. Obrigada a você pela audiência e até a próxima.